gente! Eu sou a Marina. Oi, eu sou Tainá. E hoje a gente vai fazer mais uma Salada de frutas. Hoje a gente tá aqui com a Ana Colasso. Ela tem 28 anos, é uma escorpiana nata, advogada, influencer digital, é mãe da Alice, que tem 2 anos, e é também apaixonada pelo estilo de vida saudável. Muito. Então vamos receber a Ana, querida, que aceitou estar aqui com a gente hoje. Pouca né? coisa ela é. Um pouquinho só. Então, a gente quer que você apresente mais um pouco, pra gente entender o que tu é, além disso que a gente resumiu brevemente aqui. Além de mãe, influenciadora e advogada, sou eu, né? Eu sempre digo que por trás de tudo isso aí tem uma pessoa, né? Que é a Ana lá, desde pequenininha, que cresceu. Sou apaixonada pelo movimento humano esporte. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu faço de tudo. Jogo beach tênis, jogo dança, já fiz jiu-jitsu, machuquei o braço, faço musculação. Pra se movimentar? Vamos. Vamos lá. Vamos fazer um funcional na rua? Vamos. Eu amo me movimentar, eu acho que Vamos, assim, vamos. eu sou assim, pra exercício, qualquer exercício. E desde pequena? Desde Tu faz atividades assim? Desde pequena. Já fiz handebol, já fiz triatlon, já fiz... Triatlon, Meu Deus, que caraca. legal. Muito legal. Não, desde pequenininha, assim, e meu pai, ele é do esporte, ele já foi jogador de futebol, né? Sim. Profissional. Então, ele sempre me estimulou muito no esporte. Minha mãe corre, então é uma família que já é mais ativa, Movimentada. assim. A Alice tá com 2 anos e meio, mas com 3 anos já vai começar a fazer alguma coisa. Ah, é? Ai, que legal. O que tu quer colocar? Não sei. Alguma coisa que ela se mexa. Até o Luiz falou que por ele faz um circuitinho ali com ela, só pra ela desenvolver coordenação e tudo mais. Olimpíada 2030 e pouco. Mas ela já chuta a bola direitinho, Quem sabe vem a Marta aí. Não, nossa próxima. Precisamos de mulheres no esporte, né, galera? Verdade. E quais são os teus hobbies, assim, o que tu gosta de fazer? Mesmo nas profissões, assim, eu sei que advogado e influencer ali são basicamente a tua agenda mais cheia, né? Mas, assim, o que tu gosta de fazer nas horas vagas, se é que tem horas vagas? Marina, tu me pegou agora. Horas vagas, eu tô pensando. Como é isso? Qual que é a hora vaga? Eu gosto de dormir, é uma coisa que eu faço pouco. Mentira, eu não gosto de dormir, gente. Não gosta? Eu sou desse time também. Ai, Eu sou a pessoa que acorda 5 horas da manhã, sem precisar acordar 5 eu horas tenho da manhã. pena de dormir. Tipo, chega à noite, eu tô cansada, eu tenho pena de dormir. Mas daí depois que eu durmo também eu não quero acordar. Não, eu gosto de ter uma boa noite de sono, mas eu também. gosto de dormir porque tem que dormir porque faz bem. Eu E também. se eu pudesse dormir, tipo, 5 horas por noite e eu fosse saudável assim, eu dormiria 5 horas, meu dia renderia muito mais. Então, Sim. Mas eu, de qualquer jeito, tipo, se eu dormir meia-noite, eu acordo às 5h30 da manhã. Meu marido fica indignado, ele fala, eu quero estar na cama dormindo, por que tu vai acordar? Essa noite eu deixei meu celular na sala carregando e eu falei pra ele, a hora que teu celular despertar, que horas tu vai sair? Vou sair 5 horas, então a hora que tu sair, tu me acorda. Mas pra quê acordar 5 horas da manhã? Porque eu quero, eu gosto. Eu gosto. Eu sou uma pessoa bem diurna, bem diurna. Daí vai chegar, obviamente, né, como qualquer pessoa normal, vai chegando no final da tarde, início da noite, eu vou ficando Então mais tu cansada. adorou que o nosso episódio é à noite. Não, mas agora acabou com a rotina noturna dela. na verdade, da Alice, né, que o pai dela deve estar deixando ela fazer a casa. Aí quando a mãe chega, a mãe arruma. Bem bom. Uma delícia. Mas assim, eu gosto de ter o meu tempo comigo, assim, de autoconhecimento. Por que eu acordo cedo? Real mesmo, assim, de hobbies e tal. Que eu gosto de tomar café. Eu sou apaixonada por café. Então, assim, eu gosto de passar meu cafezinho com calma. Pegar um livro, seja de maternidade, que é um livro que eu leio bastante. Seja de autoconhecimento. Seja ir no Instagram de alguém que fala sobre autoconhecimento, consumir conteúdo. Eu gosto de começar o meu dia assim. Por já ter tido transtorno psicológico bem grave, depressão bem séria, eu aprendi a importância do autoconhecimento. Por quê? Porque as pessoas acham que elas são um diagnóstico, né? Eu via muito isso no centro psiquiátrico. Pessoas que voltavam lá reiteradas vezes. Por quê? Porque elas não aprendiam a lidar com quem elas eram, elas não aceitavam que dói, tu vai mexer nas tuas feridas, sabe? Mas é necessário para que tu tenha uma qualidade de vida. E tem gente que simplesmente, você tem transtorno de personalidade.
tudo a pessoa vai justificar com, ah, não, eu tenho transtorno de personalidade. Eu respeito muito, muito, muito quem tem qualquer tipo de problema, mas assim, a forma como eu resolvi lidar, fazendo exercício físico, que é uma coisa que libera endorfina, é show de bola, né? Eu sinto muita falta quando eu não faço, pioro, tenho crise de ansiedade. Então é uma coisa que eu indico, assim, eu tenho. Não que isso vai ser a tua cura, e se tu precisa de remédio, realmente tome o remédio que o médico prescreveu, mas a partir do momento que tu se conhece, que tu se abre para esse mundo de eu vou me conhecer. Eu não gosto de psicólogo. Eu não gosto de psicólogo. Mas é uma coisa minha. Eu respeito a profissão também, mas é uma coisa que talvez eu não tenha achado alguém ainda que fechou comigo. Pode ser. Vou me abrir para essa possibilidade novamente. Mas assim, eu não gosto de psicólogo. Por quê? Porque as psicólogas que eu fui não fechou. fecharam. E eu acho que é uma intimidade muito grande, porque tu vai tocar nas tuas feridas e a pessoa tem que saber tocar nas tuas feridas também, né? Tem que então se sentir à vontade pra Isso. também liberar pra pessoa, Então né? eu fui mais para essa área do autoconhecimento, me conectar com a espiritualidade, com Deus, enfim. E como eu tive essa internação psiquiátrica, quando eu saí com o diagnóstico, eu falei, eu não vou ser esse diagnóstico. Então eu comecei a procurar o autoconhecimento. E aí eu comecei a ver muita coisa que eu era que, tipo, putz, eu sou assim horrível. Sou. Então. Às vezes a gente não vai ser bom Exatamente, mesmo, né? E tá tudo exatamente. certo. E tá Tem as tudo partes bem. ruins também, né? E tá Eu tudo bem. acho que isso que tu falou é bem legal, porque assim, todo mundo vai ter uma parte de si mesmo que ou a gente não gosta ou outras pessoas não vão gostar, ou as duas coisas. E às vezes aquilo que a gente gosta é o que não agrada o outro. Sim. Só que a gente abraça tantas pessoas, né? Por que a gente não se abraça? Por que a gente se julga tanto? Eu falo isso pra mim mesmo. Eu falo isso em Porque relação tem a mim. também esse processo de conhecimento, Sim, autoconhecimento. sim, eu sou bem ansiosa, assim, já passei por depressão também. E eu acho que esse negócio que tá falando é muito importante até para quem tá ouvindo a gente, talvez tenha. A terapia pode ser importante, o remédio pode ser importante, mas nem toda terapia é a terapia com psicólogo, com psiquiatra. Como tu falou, acordar. Tem o dever de casa, né? Tu acordar, tu ler uma coisa que te faz bem, uma música que seja, se movimentar, é um tipo de Fazer terapia. uma meditação pra tu conhecer o teu corpo, o que tu tá sentindo, a tua Sim. ansiedade, se tu tá ansioso, tu não tá, como é que tá os teus pensamentos. Uhum. Mas as pessoas fogem de ouvir a propriamente. Sim. E a gente, esse é o maior erro. Eu leio bastante Augusto Cury, né? E ele eu fala adoro sobre o quanto as pessoas fogem de se ouvir, Aham. sabe? Tipo, as Porque pessoas machuca acham... muitas vezes. E as pessoas acham que, tipo, o esquizofrênico é maluco porque ele fala sozinho. Mas ele só tá dando vazão aos pensamentos deles que estão ali na cabeça deles. Muitas vezes a gente conversa sozinho Sim. e a gente não é louco. Eu o dia todo na minha cabeça. Às vezes eu até verbalizo. Meu marido fala, o que foi assim? Não, tô falando sozinha. Mas Augusto Cury diz que isso é saudável. E é o maior. Tu tá se é o- autoanalisando. Tu precisa ouvir o que tu tá pensando até, tipo, por que eu tô falando isso? Ou não, realmente, né, eu tô falando isso, porque isso aqui tá guardado aqui na minha cabeça, precisa ter E como que eu vou analisado de lidar outra com forma. isso? As pessoas não procuram. Até porque falar é uma forma de elaborar também. Sim, Porque o se nosso ouvir, né? pensamento é na velocidade da luz. É. Aí quando tu fala pausado. Então tu tem tempo pra analisar aquilo que tu tá Às pensando, né? vezes, enquanto tu pensa, parece que aquele problema, ou aquela ansiedade que tu tá tendo ali não é tão real. Para pra pensar que a partir do momento que tu conta pra alguém que tá acontecendo, nossa, briguei com o meu namorado. Aí tu começa a pensar, entender, putz, é por aí isso tu que fica, começou. Meu Deus, mas olha o que eu falei. Olha o que ele falou pra mim, né? Porque às vezes tu não se deu conta do quão ruim aquilo Só foi uma doeu. troca de palavras e ali daí e tu achou que é, acabou. que era uma briga qualquer. Daí depois tu vê, não, mas olha o que ele me falou, olha o que eu falei. Olha, daí tu começa a Eu entender. machuquei ele me machucou e ó, exatamente. essa troca não foi legal. Mas é Até preciso. Isso que vocês falaram ali, eu não sei se eu concordo, aquela parte da terapia. Uhum. Eu acho que essas atividades que a gente faz são terapêuticas. Eu acho que sim, elas podem ajudar, mas eu não sei se elas deveriam ser consideradas terapia. Não por estar errado, mas Sim. eu acho que é porque a gente acaba banalizando um pouco. Sim, Essa sim. questão do cuidado mais profissional, assim. Então, por exemplo, a Ana, ela não curtiu as psicólogas que ela se consultou até hoje.
como ela disse, não é a profissão. Foi o momento dela, com o momento da terapeuta, com tudo acontecendo e não rolou, né? Mas não dá pra gente falar, digamos, cientificamente, Que não, a não. pintura substituiria essa sessão de Não, terapia, não. né? É como eu disse, dever de casa, né? É. Muitas vezes tu vai no São psicólogo, só que daí tu vai pra. atividades Tu vai naquela sessão e tu não faz nada pra mudar quando tu sai além. dali. Sim, Tu ouviu, mas tu pensou Não ali na absorveu. hora e- Só que tu tem que ter as terapias alternativas, Sim, que são isso, consideradas isso. terapias alternativas, né? exato. Mas assim, hoje existem vários tipos de terapias alternativas que pra mim, Ana, mais funcionam e fazem mais sentido do que a terapia convencional. Sim. Mas eu não digo que não é importante, jamais, Aham, não, sim, nem me sim. cabe Não, claro, isso, sabe? Não foi nem o que eu quis dizer, foi só nessa questão de que às vezes a gente denomina, acho que até na internet teve uma Tá, trend, tem- um negócio, tem né, ainda, não né? terapia, Mas é terapêutico, terapêutico, essa sim. briguinha ali. Eu vejo que vários psicólogos falam disso também, né? Sim. Da gente não banalizar esse tipo de coisa, Sim. porque desabafar com uma amiga não é terapia, treinar não é terapia, né? Então, assim, são atividades terapêuticas que complementam, né, todas essas questões, mas que não devem ser tratadas como, porque senão a gente tende a fugir dessa parte profissional, né, do que deveria ser feito, e coloca outras coisas no lugar, que sim, são legais, E mas também não tem resolvem. vários tipos de terapia com a própria psicóloga, né? Tem a Sim. TCC, que é terapia cognitiva e comportamental, tem a vertentes, né? psicanálise, que é outro tipo de abordagem totalmente diferente, né? Então acho que também se Eu acho que a encontra pessoa ali. tem que ver qual. Qual se aplica. Talvez eu tenha ido Eu todas acho as vezes que na tu- mesma. que tu- A psicanálise, sei lá. Eu acho que tu Pô, também na psicanálise. É. Tu gosta muito dessa parte Que a de psicanálise é mais infância, subjetivo, né? Então, eu acho que Eu gosto de estudar o porquê que a gente é aquilo que a gente é e entender o que que me levou a ser a Ana que eu sou hoje, sabe? Assim, e respeitar os processos. Por que eu estudo tanto sobre maternidade, né? Assim, eu gosto mesmo de ler, desde quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu não queria ser mãe, nunca na minha vida. Nem meu marido queria ser pai, nunca na vida dele. E aconteceu que meu marido era zooespérmico, só que ele fazia um exame num laboratório X, que sei lá, 2.500 espermatozoides para eles eram, ou 250 mil, não sei qual que era considerado azoespérmico. Só que para Santa Luzia, que é mais, né, referência, o pouquinho é possibilidade, é igual preservativo, Sim, entendeu? sim, Tem a tem chance uma de chance. erro. Agora, tu dizer que uma pessoa é azoespérmica, tu dizer que ela não produz espermatozoide, então, assim, a gente desconfiou nisso durante um ano e pouco. Fomos pro Rio de Janeiro, esperei aí descer, não desceu. E aí eu pensei, cara, maldito ovário policístico, né? Ah, danado. Como fazer ele passar cólica A troco de nada. a troco de nada. Ok, esperei 10 dias depois do que era pra vir. Não veio. Peito doente diferente. Aí eu sou louca, né? Mandei mensagem. Olha, acordei botando as coisas pra fora, passando mal da barriga. Não tô legal, mas o meu peito tá doendo diferente. Ai, vai lá então e faz um exame e tira isso da tua cabeça. Comprei exame 10 horas da manhã. Fui fazer no outro dia, 4 horas da manhã, pra ter noção de como eu achava que eu não tava. não tava nem ligando. Porque assim, ó. Você vai fazer xixi na farmácia. Exatamente, a pessoa ia apertar. Moço, Nem tava com vontade, mas deu. moço, tem um banheirinho. Pra ter uma noção, todas as vezes até hoje que eu tive essa dúvida, eu nunca comprei ou fiz um teste de farmácia na minha vida. Todas as vezes eu saí da minha residência e eu fui no laboratório que eu pensei, se der negativo, eu não vou confiar, eu vou achar que é um falso negativo e eu não vou ficar quieta. Então eu ia no laboratório fazer um exame de sangue. A mulher Santa Luzia olhava pra mim assim, Aí você tá querendo tudo engravidar. bem. Eu não Tá em estou pro- querendo. Tu tá em processo de tentativa? Não, gente, assim, ó. Mas eu sou assim, o que não aconteceu? não ia dar certo. Mas pra mim, se eu achasse que havia possibilidade, porque ali até Sim, então, era só um foi só descargo aquele de assim, ó. Sabe quando tu faz Acha o que é teste besteira, desce? né? Sabe quando faz o teste desce? Sim, não vou gastar à toa. E É sempre assim. No dia que eu fazia É o exame, sempre eu ficava assim. pensando,
Gente, É. que horror. É que o nervoso, né? Tranca tudo. É assim, ainda bem que eu não sou um alienígena, senhor, obrigado. Não, e assim, o teste da farmácia custa R$20, o teste de sangue, acho que era isso ainda, 80. Aham, seja, é. Ficar fazendo toda hora não dá, né, gente? É. Então, vamos É interessante também usar camisinha, né? Usar os métodos contraceptivos. sempre bom. Mas assim, pô, azou esperma pro cara. O cara não produzia espermatozoide. Sim. Te enganaram, né? Não Esse é laboratório tem muito que pagar pensão. Eu acho, tá? Eu acho. E aí, enfim, daí eu comprei às 10 horas da manhã, tipo, da terça-feira, fui fazer às 4 horas da manhã de quarta. Aí, Demorou. bem, na verdade, Comendo biscoito Globo. Ah, você tava no Rio ainda? não, tava Ah, em já tinha casa, voltado. tava na casa dos meus pais. Pós-férias. Eu pensando, né? Mandei mensagem na época pra pessoa que trabalhava comigo e ela falou: lá no posto, quando falta, não sei o quê, a gente pede pra pessoa fazer xixi, bota um pouco de que boa, se efervescer igual. Ó, uma dica pra vocês, ó, pra não gastar dinheiro. Se efervescer, tipo, der espuma assim e tal, é positivo. Agora, se ficar só aquelas bolinhas de água com gás, é negativo. Eu nem sabia disso. Nem eu. Ó, viu? Ana é cultura também, gente. Não gastem dinheiro. Façam. Mentira. Vai fazer o teste. De sangue. De sangue, de preferência, uma transvaginal, porque daí é batata. Aí tá. Peguei. Eu não tava ansiosa, mas aí eu chamei a minha irmã e conversei com ela. Ah, tá, vou fazer o teste, porque, pô, meu peito tá assim, não sei o quê. Ela olhou pra minha cara e ela falou: tu tá grávida? Ah, já sabia. Aí eu falei, que grávida, guria? O Luiz é... Comecei a dar um monte de sermão, né? E ela foi pro quarto dela e eu fiquei com aquela porcaria daquela coisa na minha cabeça. Daí eu fiquei, por que ela disse que eu tô grávida? Agora eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer eu não vou gastar meu teste agora, essa hora da noite. Já fiz xixi o dia todo. Disse que tem que ser o Vai dar primeiro. fraco. Não vai dar boa. O que eu fiz? Peguei um potinho. Tava todo mundo nos seus respectivos quartos. Levei pro banheiro, botei aqui boa, fiz o xixi. Mas deu uma espumarada toda. Eu falei, isso aí é reação química, é normal. Tirei foto, mandei pra minha amiga. Amiga, olha só, a fulana disse que se eu fizesse assim, assim, assim. Ela disse, a minha terminou ontem, vou fazer aqui e já te mando como é que ficou o meu. Se ficar igual o teu, impossível. A hora que aquela desgraça me mandou, Nada. só tinha umas bolinhas de água com gás. Daí tu foi gastar teu teste. Não, Não? eu fui forte. Eu passei a noite quase toda com insônia. Mas deu 4 horas da manhã, eu acordei. Eu falei, é agora. É agora que eu vou. Mas eu fiz assim, ó, muito sem esperança. Mesmo tendo dado aquilo, mesmo assim. Não, Não tava acreditando. eu grávida. Não consigo dar nem de mim. Cuidar de uma criança, para. Fiz xixizinho ali, botei um negocinho, botei assim em cima do negócio. Fiquei ali sentada, abri o Instagram. Quando eu olho pro lado, um negócio com 2 riscos bem fortes. Eu pensei, eu não acredito no negócio desse. E eu gritava com a toalha na boca, daí bati na 4 porta horas da manhã. Bati na porta da minha irmã. Minha irmã odeia ser acordada, mas naquele dia ela adorou. Ela saiu que foi um foguete dentro do quarto. Ela ficou feliz? Quando ela olhou, eu vou ser tia. E eu chorando, morrendo de raiva de qualquer pessoa que comemorasse aquilo do meu lado. Ai, que horror. E aí eu... Daí tá, filha, um dia você vai ver isso, mas a mãe te ama, tá? Ó, hoje Tu a mãe tinha te quantos ama. anos? Eu tinha 26. Pra mim, eu tava grávida na adolescência. Eu tinha descoberto com 16 anos. Não, tava tudo errado. Eu tinha 10 anos a menos naquele momento. Muito corajosa que sou, o que fiz? Mandei mensagem pro respectivo pai da minha filha. Ele apavorado, meu Deus, não acredito. Eu muito menos acreditando, né? Mandei foto chorando. Meu Deus, descabelando. Falei pra minha irmã assim, ó. Tu conta pro pai e pra mãe que eu tô indo trabalhar. Ela é mais velha que eu, ela 7 anos. Mais velha que eu tô indo trabalhar. Eu peguei, tomei banho 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu tava no escritório já, abrindo o escritório pra trabalhar. Com aquilo ali na cabeça, né? Tipo, tô grávida.
ferrou, cara. Ferrou, o que eu vou fazer? Não moro com o cara. E moro tu trabalhava com a com minha mãe. advocacia nessa época? Sim, sim. A minha filha, com 2 meses de idade, estava comigo no escritório, enrolado no sling. Foi até 1 ano e 2 meses. Eu lembro, eu acompanhei. Que a Ana levava colchãozinho e tapetinho de brinquedo pra ela ficar Caramba. brincando enquanto ela... Porque daí tu era autônoma já. Eu trabalhava para um escritório, na verdade, né? Então eu tinha que cumprir ali. Aham. Enfim. Horários. E aí a minha irmã contou pro meu pai e pra minha mãe. Naquele dia. Só que assim, tu acha que eu acreditei naquele teste de farmácia? Eu Mas- dei uma de Marina. Tu acha que eu ia esperar o exame de sangue ficar pronto? Mas nunca. Fez mais 10. Deu 9 horas da manhã, eu pedi um Uber até a Santa Helena. Cheguei lá, falei, ó, faz tempo que eu não menstruo, tô com dor, tô não sei o quê, fiz mais do que era. Aí o médico, não, vou te pedir uma transvaginal, já vai ali e já faz. Eu falei, bênção de Deus, era isso que eu queria. Eu quero que veja, eu só vou acreditar vendo. Pois a mulher enfiou o negócio ali. Eu vendo, não acredito. Eu vendo, não. Foi assim. Eu vendo e não acredito. Ela botou ali, então, mãe, Mãe. tem um saco gestacional aqui, ó, ali o pontinho, sabe? Tá vendo? 178 batimentos. 5 semanas de gestação, tipo, tu começa a contar do primeiro dia da menstruação. Eu tava 1 semana grávida. Caramba. Eu pensei, ô Glória, né? E a partir daquele momento ali eu pensei, eu tenho 2 alternativas, ou eu surto, ou eu começo a estudar pra ser mãe, porque apesar de a minha mãe ter me dado o melhor que ela podia, me entregue tudo que ela, de melhor que ela tinha, eu não queria aquela educação pra minha filha. Não tudo, em partes, a gente sempre educa. Tu queria ser melhor pra ela Eu também, queria né? ser melhor. Por quê? Porque eu vi que a minha mãe passou por muita coisa e transferiu pra gente, por quê? Porque nunca se falou sobre isso, sobre quebrar paradigmas, sobre quebrar padrões de gerações, sobre... E a minha mãe teve uma vida muito sofrida, Sim. sabe? Então, assim, ela acabou reproduzindo porque foi o que ela recebeu. Como que alguém dá amor se não recebe amor? Como que alguém fala eu te amo se não ouve eu te amo? Sim. Minha mãe não ouvia dos pais dela. E não, tanto que o pai dela, ele realmente foi excluído da vida dela a partir dos 30 e poucos anos, por motivos pessoais da família ali, mas ele realmente era uma pessoa agressiva, enfim. E ela e a minha avó foram criar a raça toda. Sim. E nisso entrou meu pai com 19 anos e foi pai de todo mundo, até de quem ele não era pai, ele era pai. E segue até hoje. Então, assim, as coisas foram muito diferentes ali. E o que eu queria? Antigamente também era outra forma, né? E eu pensei, viver. cara, eu quero ser melhor. Eu não quero, tem tal coisa que eu não concordo que fulano faz, mas então vamos entender. Primeiro eu queria entender o que estava acontecendo com o meu corpo, né? Porque assim, a gravidez é Muita louca, mudança, tá, né? gente? É louco, é um bagulho louco, cara, é sério. E mentalmente também, né? Sabe aquela coisa, tá vindo um negócio aí, tá vindo uma coisa, você prepara. Tá batendo mal da Ô, forte. É nesse nível, Porque tá? é muito pico hormonal também, né? Hormonal. É só de menos. Oh, meu Deus, como é que tu lida com a tua cabeça, com o teu psicológico, e aí tu se culpa porque tu tá passando pro bebê, porque te disseram um dia que o que tu pensa, o que tu sente, passa pro bebê, que o bebê, desde quando tá na barriga, já começa a gerar o caráter do bebê, daí tu fica, meu Deus, eu tô aqui chorando, eu passei mal pro meu filho. É assim. E aí, tipo, a culpa, ai, não fala em culpa materna, falo. Porque a culpa materna já começa desde quando tu tá grávida. Tu já começa Tem a até sentir um culpada. ditado, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ai, não fala aí. Falo. Nasce mesmo. Se culpa por tudo. A criança ficou doente, tu se culpa. A criança tá andando meio errado, tu se culpa porque tu não viu antes. O meu marido, abençoado de Deus, eu vou viajar dia 3 e volto dia 6. Começou a ficar frio. Essa criança tem asma. Hoje ela tá doente. Ontem, ele ficou com ela. Eu saí, tal. Eu cheguei em casa, fui jogar beach tênis, cheguei em casa. A criança me abraçou.
Eu falei, meu Deus, essa criança tá com febre. Ele falou, como que tá com febre? Eu tava com ela até agora, ela tava aqui pulando, brincando. Tá com febre. Daí ele, para que tá com febre, não sei. Peguei o termômetro, 38,2. Olhei pra ele e falei, ela está com febre. Eu falei pra ele tocar nela. Ele tocou. Normal! Tá brincando. Tá quentinha. Aí eu vou voltar a dar um soco, né? Mas não pode, agressão não pode contra as pessoas. Infelizmente ainda não é. Não, ainda não tá liberado, nem, né? Graças a Deus, que continue. Mas assim, ó, na hora eu pensei, cara, é impossível que ele não viu que essa criança tava com febre. Mas assim, ó, eu vou dizer pra vocês. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é um ser. Tu vira mãe. Tu vira uma pessoa, outra pessoa, não sei. A Flora, Não sei se tem alguma coisa espiritual Alguma que bruxaria. explique isso, uma bruxaria, não sei, tá? Eu juro pra ti. Sabe, desde o primeiro dia, eu amamentei a Alice, ela tava aqui no meu peito, eu fiz cesárea, entreguei no colo dele pra ela rodar. E ele aqui. isso no primeiro dia. No primeiro dia, nas primeiras 12 horas que tu tem que ficar lá deitado Na eternamente maternidade ainda, em berço esplêndido, né? Tu não pode nem se levantar, porque senão Porque vai a dar... cesárea também é uma cirurgia bem... Muito sério. É grande, né? São 7 camadas. Eu né? escolhi. Eu escolhi. Sim, mas mesmo Não quis assim... sentar. Não, vou tentar. Eu não quis nem saber o que era contração. Eu já não queria ser mãe. Se eu passo pela contração e pelo parto normal, não. Deu 39 semanas, só pode a partir de 39 semanas. Era numa segunda-feira. Segunda-feira ela nasceu. 10h15 da manhã. 10h15 da manhã ainda. Pra não ter o perigo de começar. Não. Ela E eu já fez o mapa astral antes dela nascer. Já Foi sabia. mesmo? Não, se eu tivesse feito, eu não teria ela nessa época. Escorpiana Esperar uma igual eu. semaninha. Eu tenho que dar um mês. É verdade, não. Também não ia dar. Já nasci de 45 semanas, gente. Mas, Pro sol alinhar com o astro e tal. infelizmente nasceu uma mini eu. Quem não gosta de mim, vem uma coisa pior por aí, porque agora essa vai ser. Enfim, ele tava ali com ela no colo. Que eu nunca fui mãe na minha vida, é óbvio, sou mãe de primeira viagem, só tinha eu e ele ali, não tinha enfermeira, não tinha ninguém. Eu olhei pra criança, a criança tava ficando meio roxa, meio vermelha. Eu falei, essa menina tá ficando vermelha, tá ficando roxa? Aí ele olhou, tá normal. Tudo tá normal. Tudo tá normal. Ele é Essa que- rapaz? Essa criança tá ficando roxa? Leva ela lá pra enfermeira. Pois ele levou e demorou 1 hora pra voltar. Ih, E eu não podia levantar. E não tinha botão no Não celular? tinha botão, não tinha celular, eu não tinha nada perto de mim. Aham. E eu não podia me mexer. Eu tinha que Aí ficar ele aqui. mexia. Eu sou a pessoa que se mexe? Não, mas não podia. tá Eu, tudo quando eu fiz, com não, ponto. É que tá tudo solto aqui, tu tá sangrando, tua coisa que tá cheia de É. sangue. Quando eu fiz a cirurgia de silicone, eu não podia me mexer também, né? Tinha que ficar assim. Daí, um dia eu tava... não aguentava mais estar na mesma posição e eu não queria mais incomodar minha mãe, porque eu ficava, mamãe, eu chamo minha mãe de mamãe até hoje. Mamãe, fazendo o quê? E eu tava com pena já dela, né, coitada, me cuidando ali eternamente. Aí eu me levantei assim, eu senti na hora as 2 bolas virar assim, blum, daí eu falei, fudeu. Perdi o negócio, vou ter que Caro pra refazer tudo caceta. de novo. Pô, não acredito nisso. Daí eu mandei mensagem pro médico na hora, falei dele, não, é normal, vai se mexer e tal, mas não faça esforço. E eu, sim, vou fazer esforço. Vou fazer Por quê? esforço. Por que eu não poderia fazer, né? Não, mas Por causa ali, disso. mas ali, naquele momento ali, tu se vê muito frágil. Até porque eu não sentia minhas pernas ainda. Ah, mas Por causa da hack. né? Sim. Então, assim, além de todo o rolê ali, Não ia conseguir Sim, uma caminhar. função, né? enfim. 1 hora depois ele volta com aquela criança. Bronca aspirou. Nova enfermeira. Ai, que horror. Acertou, miserável. Desespero. Ela engoliu água na hora do nascimento. Ela engoliu coisa ali. Ah, líquido Aí, amniótico. o líquido amniótico. Aí, tanto que tem um vídeo dela nascendo que ela chora. Tadinha. Era o líquido ali. Parece um pato engasgado. Ai, gente, sério. A própria mãe Oh, zoando aqui. Hoje, Tapinha no...
E dava o tapa, ela berrava, mas ela... Ai, que E pecado. hoje eu vejo e eu penso, meu Deus, que choro mais feio, tadinha. E, né, vai, é a lembrança que tu vai ter, filha, infelizmente. E aí ele... Todo mundo fala, tu ri da tua filha. Depois que passa, eu dou risada, mas na hora... Deu tudo certo, né? Na hora a gente fica assim. Aí ele pegou e falou, não, botaram um cano, era muito grosso, depois tiveram que botar um mais fino, não sei o quê. Eu falei, eu te falei? Ela tava. Eu te falei! Sei. Eu te avisei. Ali Daí já tá. nasceu uma briga. Nasce um filho, nasce uma briga do casal. Daí, pra mim, o ápice foi ele sentado na cadeira que ele tava. Era pra eu dormir Ainda nesse e ele cuidar da criança na primeira noite. Quando eu acordo, ele tá com o olho aberto, o outro fechado, com perna de distância do negócio e eu, a criança? Daí eu disse, não. É pandemia, mas eu vou falar com a médica, vou falar com a enfermeira. A minha mãe vai vir pra cá, tu vai embora. Pode ir embora. E aí ele foi embora. E aí é aquela coisa, nasce uma... De madrugada, eu não sei o que acontece. Ela tá doente, eu acordo. Eu acordo, eu levo ela pro banheiro, eu faço lavagem nasal. Ele dorme igual uma pedra? Todas as mães que eu conversei até hoje, eu sempre falo, né? Eu tenho medo porque eu sou bem dorminhoca, assim, meu sono é muito pesado. E todas as mães falam, quando tu tiver um filho, não precisa ter esse medo, porque a criança se mexeu, tu vai acordar. Porque um instinto. Eu acho que é um instinto, né? É um instinto. Mais uma vez, já tem vários episódios que eu falo isso. Eu jamais quero comparar uma criança com um cachorro. Antes que as pessoas me cancelem. Não, eu não quero. Porque Mãe de várias pet. vezes eu dou mas é que o único filho que eu tenho é um animal. Então eu não tenho o que fazer. É o meu comparativo. Mas eu peguei o Cook, ele tinha 500 gramas e 50 dias. Então ele cabia na palma da minha mão, que não é uma mão muito grande. Não. De Passat. É uma mão muito grande. O Cook, ele tinha apenas 15 centímetros, acho que era. Meu Deus, 15, era uma 20 reguinha. centímetros. É, assim, ó, gente, é isso aqui. É a palma da minha mão. Uhum. É isso, ele era pouco menor que eu, né? Pra quem não me conhece, que eu tenho Pra quem não me conhece, Marina depois fica do meu lado. Ele tinha 15, 20 centímetros. Ele era assim, ó, minúsculo, tá? E eu fiquei com muito medo, né, de acontecer alguma coisa, porque assim, o cachorro tinha sido resgatado de um canil, clandestino, doente, uma ferida na cabeça, um monte de coisa. E ele era desse tamaninho. Desde que eu peguei ele, qualquer coisa que acontece com ele de madrugada, eu acordo. Tudo. E agora, claro, ele já é um cachorro normal, também normal, assim, ele late, se precisar, chora. Mas naquela época ele não fazia nada, ele nem sabia chorar direito ainda. Tadinho. Teu cérebro E eu já ativou. acordava com qualquer coisa que ele fazia. Ai, gente, eu sou uma Até péssima mãe de hoje, pet, assim, então. Até hoje. Sério, até hoje. Qualquer coisa, ele se mexe, às vezes ele dorme comigo. E até hoje ele é bem pequenininho. Ele tem medo de pular da cama, porque a cama é alta, né? Ele é bem Ele pequenininho. acorda, ele fica sapateando na cama, mas ele não me chama. Ele não late, ele não chora nada. Mas ele fica tipo assim, ó. E aí, tu ouve? Criando coragem. E eu acordo só de ver que ele tá se mexendo Pra botar ele no chão. botar ele no chão. Ou pra subir. Que daí ele pega embaixo da cama e ele fica assim, ó. Tipo, ele fica ali. Oi, Telepatia, assim, estou né? pronto. Se você quiser, estou pronto. Sim, e eu acordo com ele me olhando. Gente, é muito louco. Então imagina uma criança. Não, É. mas milhões de louco, vezes é louco, é mais louco, é louco, é instintivo, louco, é louco. né? É louco, é louco. Não tem como. Aí a criança toma vacina, daí a criança acontece. Não, e fica muito tempo dependente, né? Porque até, tipo Até hoje, assim, né? são anos, os primeiros anos E ali. assim, a Alice, até os 7 meses a Alice não ficava doente. Ela ficou doente com 7 dias, que deu uma conjuntivite por conta do parto, que eu não sabia que dava. Eu não sabia que dava conjuntivite por causa do parto, mas dá. A Alice teve, não abriu os olhinhos, pensa, ela saiu com 2.800 na maternidade. Ela era um tisco Tisquinho. de gente. Aqueles olhinhos tudo cheio de pus, assim, que Que não conseguia abrir. dozinha, né? Fiquei no infantil, porque na época ela ainda não tinha plano, porque ela tinha acabado de nascer, e o meu plano não aceitava em hospitais de criança. Aí, tipo, eu fiquei um tempão no infantil, pra no fim, duas pediatras avaliar, falar que tinha que esperar o pediatra da neonatal, que ia chegar 8 horas da manhã. Meu Deus. Eu esperei até 8 horas da manhã.
Não chegou ninguém, eu peguei ela, levei ela para uma clínica particular que atendia pelo meu convênio. E aí, tipo, pingaram um negócio no olho dela. Beleza, até os 7 meses não ficou doente. Depois dos 7 meses, cara, as pessoas que me acompanhavam no Instagram, elas falavam, eu não sei como é que tu aguenta. Ela Era ficou assim, ó, muito doente? Muito. Ela teve 3 pneumonia, 2 bronquiolite. Ela era assim, ó, era coisa de louco, assim. Eu passava horas. E é tudo no respiratório, né? Tudo respiratório. E eu nasci com enfisema pulmonar. Eu era de Otacílio Costa e nasci com enfisema pulmonar. E eu ficava muito doente, porque Otacílio Costa, pra quem não sabe, fica perto de Lages, que é serra. Tipo, Otacílio Costa, tu entra pra cá e Lages tu continua reto. Então, Otacílio Costa é muito frio. Meu pai era concursado, minha mãe trabalhava numa empresa há muitos anos. Então, eles eram bem estabilizados lá. E aí, com 3 anos, eu tive acho que umas 4 ou 5 pneumonias, uma atrás da outra. Igual. E aí, o médico pegou e falou assim, ó, infelizmente, se ela continuar aqui, ela não vai conseguir sobreviver, porque meu pai me levava bebezinha pra tomar penicilina e bezetacil toda semana. Gente. Toda semana. Então, tipo, eu era realmente assim, a Alice, eu já sabia que vinha com problema respiratório. Porque quando começou a dar muitas crises, eu falei, cara, essa criança vai ter. Porque daí, tudo os médicos passavam o quê? Aerolim. É o que eu uso? Aerolim. Aí eu falei, cara, o tanto de aerolim que essa menina usa, ela vai... Nossa, e o Aerolim, ele dá taquicardia também, né? Dá uma... Sim. Um batimento. E ultimamente eu tava usando bastante, até acho que possa ter alguma coisa a ver com o episódio que eu tive. Mas enfim, falando da Alice, os médicos passavam muito, e inclusive quando eu ficava com ela pra ver se ela ia ficar internada ou não, que não foram poucas vezes, eles vinham com a bombinha, com um negocinho e faziam nela. Só que ela já tava tão acostumada a fazer em casa, que eles ficavam de bobeira, que ela ficava assim, ó. Quietinha. Ai. Querida, já sabia todo o Legal. procedimento. Aí as enfermeiras achavam o máximo, né? Não, olha aqui, essa criança aqui nem se mexe. Eu falava, claro, porque eu faço em casa. Eu faço lavagem nasal nela, que ela tem muito, né? Muita secreção. Desde quando ela tinha 24 dias de vida. Nossa, eu adoro. Eu nunca fui mãe. Nunca tinha sido mãe. E as pessoas achavam loucura. Minha E mãe lavagem nasal é bom até pra prevenir doença, né? Pra Exatamente, limpar eu mesmo. fazia todos os dias. Quando ela começou na escolinha mesmo, com 1 ano e pouco, antes de ir eu fazia, quando ela voltava eu fazia. Só que começou a dar muito otite. Tem gente que diz que tem a ver e tem gente que diz que não tem. Mas como ela tava boazinha, eu parei de fazer com frequência, assim. Sim. Só que é batata, guria. Deu febre nela, faz a lavagem nasal que tu vai ver a quantidade de secreção que sai. Fica ela tudo ali. Ela sempre foi muito secretiva, sempre. Então, assim, o que eu já gastei de soro fisiológico, Horrores. Alô, marcas me patrocinem, por favor. de soro fisiológico. E é uma coisa que, assim, ó, um amigo meu que é médico no Rio Grande do Sul falou que começou a orientar os pacientes, depois começou a ver meus vídeos e o quanto a Alice melhorava com a lavagem nasal, porque ele não recomendava. Nossa, eu adoro. É muito sério, bom. A lavagem nasal. Eu adoro fazer Até em realmente. adulto. A gente deveria fazer meio que diariamente também, Eu queria né? fazer, eu não consigo, sabia? Mas tem um próprio pra Pra adulto. adulto, né? tem. Que é tipo uma garrafinha assim de. E tem também um que é um caninho, assim, né? Tem, que esse bota. eu nunca vi, talvez Tem seja um mais que é bem fácil. fácil, eu comprei já, que ele é tipo uma perinha, e daí tem um caninho que tu bota aqui, tu só não respira na hora, né? Tu, tipo, tranca e tu faz, cara, Caramba. 10 segundos. Pra mim esse não funcionou. Não? Não. Tu faz com seringa daí? Eu faço com seringa Mas Daí é em mais ti pressão, ou né? não? nela. Mas Mentira, em não mim eu faz. não faço. Ah, tá. E eu preciso, porque assim, eu também sou toda... Eu queria conseguir fazer, porque volta e meia quando eu fico doente, eu fico assim, sinusite, me ataque e tal, daí eu sinto, assim, sabe, um peso e sai, mas sai pouco. Daí eu penso, cara, se eu conseguisse fazer aquele negócio, ia sair tudo Aham. tranquilo. Ia sair tudo? Não consigo. É bom. hoje em dia Não ela sei. chora horrores. Antes Pra fazer ela, a lavagem. Antes ela fazia de boa, porque eu fazia com ela desde os Ah, que daí tu 24 parou dias. de fazer. Sim, e aí agora é um terror, tipo, tem que segurar mesmo. Uhum. Ai, porque tu vai segurar tua filha? Não. Vai fazer o Deixar quê, ela né? solta. Tem que prender, eu enrolo ela com a toalha, enfim, eu faço alguma coisa. Ai, eu faço alguma coisa pra poder fazer. O que eu não vou fazer é deixar a criança com Com a secreção, secreção né? ali. É. Mas assim, ó,
Ela começou a ficar com febre, é só lavar o nariz dela que tu já vai ver que ela tá com secreção. E quando tu engravidou, vocês namoravam, né? Tu e o... Como é que é o nome dele? Luiz. Luiz. Tu e o Luiz namoravam. E daí tu descobriu a gravidez e vocês foram morar juntos, ou não? Aí tu ficou um tempo morando com os teus pais. Eu fui morando com a minha mãe, com meu pai. E assim, o Luiz, ele nunca quis ser pai real, oficial, assim, e era bem... Tanto que os amigos dele falavam, cara, a última pessoa que eu esperava que fosse virar pai na vida era o Luiz. Assim, de forma alguma, de maneira alguma. Daí, ok. Ele fazia o que ele podia, e assim, quando o cara quer, já é difícil de ele entender a gestação, porque assim, durante 9 meses, até eu me questionava, será que eu tô grávida mesmo? Quando eu olhava o ultrassom, eu falava, mas você pode ser um filme. Que alguém gravou e tá dizendo que é minha filha. Difícil cair a ficha, eu sou né? assim, eu sou assim, eu sou meio doida. Só acredito vendo. Só acredito vendo. Aí só acredito vendo quando nasceu. Quando nasceu, eu não acreditei. Eu pensei, tá, e agora que eu faço A com a barriga, minha mãe? o leite, era tudo ok. encenação. Não, Quando nasceu mesmo, eu pensei, caraca, agora Agora começou. entrego pra minha mãe? O que eu faço? Deixo aqui? Não. Tem que levar. Tá. E aí o Luiz não queria morar junto de jeito nenhum. Não queria casar, enfim. E não queria morar sozinho. Por quê? Porque ele é um mimado. Mimado. Cresceu, tipo, com os pais e o tio e todo mundo fazendo tudo por ele. A comidinha era cortadinha, pesadinha. Até pesar a comida que ele ia comer, a mãe dele pesava e deixava pronta em cima da mesa. Porque ele tinha uma rotina muito cansativa, exausta. Agora sim ele tem uma rotina bem cansativa e exausta. Mas enfim, aí óbvio que não vai querer sair da casa da mãe, né? Sim. Só que a minha mãe não é muito flor que se cheire. E a criança nasceu. Então, assim, a minha mãe, ela queria que a gente fosse morar junto. Porque a minha irmã morava com ela, com a minha sobrinha. Ela não queria passar por esse processo todo de novo. De uma filha morando com um bebezinho na casa dela. Eu sei que ela não queria passar por aquilo, sabe? Então, o que ela começou a fazer? A irritá-lo. E ele não tem um pavio muito grande, a minha mãe também não. Então, fechou, né? O que começou a acontecer? Aquele climinha gostoso de almoço de domingo. Ótimo. Tipo, fica quieto, não fala nada, só come. E aí, ele ia lá pra casa, né? Nos primeiros 5 dias ele ficou comigo, ficou lá na minha mãe. Porque eu queria minha mãe, eu não queria a mãe dele, né? Eu queria minha mãe, queria minha casa, queria minhas coisas. E aí, aconteceu que um dia ele dormiu lá, daí ele botou, tipo, ele é muito metódico. Ele é muito metódico. Ele deixa, sei lá, a garrafa d'água aqui, a roupa pendurada ali, tudo que ele vai usar de manhã pra ele já fazer o caminho. E a minha mãe botou isso aqui dentro da gaveta, botou aqui lá. Foi guardando tudo. Cara, esse guri acordou pra ir trabalhar. Cadê minhas coisas? Virado no girar. Cadê minhas coisas? E eu falei, eu não sei. Daí uma coisa tava guardada aqui, a outra tava não sei aonde. Beleza, aquele dia ele ficou indignado. Aí chegou o final de semana. Aí tava a Alice dormindo bem no cantinho, eu dormindo aqui e ele dormindo aqui, porque pra ele não passar igual um trator quando era criança, né? Aí eu acordei. Quando eu acordei, que eu abri o olho, ele tava mexendo no celular, ele tava procurando casa pra alugar. Bateu. Juro por Deus, tá? A Alice, a gente se mudou, a Alice tinha 20 dias de vida. Ah, foi rápido então. Foi assim! Ele falou, eu não vou passar por isso. Dá um jeito. E aí foi quando ele Decidiu que queria. decidiu. Daí foi, em poucos dias a gente arrumou tudo, fomos morar. E como é que foi pra ti? Porque daí tu tinha acabado de ter uma criança, tinha acabado de se casar, saído da casa tudo junto. Tu já tinha morado sozinha antes? E na pandemia? Era Minha 21 já. nossa. Era 21, tava no final, mas mesmo assim ainda era É, sim. Como é que foi isso Um tudo inferno. pra ti? um inferno, porque
Era eu pra cuidar da criança, era eu pra fazer a comida, era eu pra limpar a casa. E assim, tudo junto. E tu tava trabalhando também? Tu falou que com 2 meses tu já Na verdade, começou. com 7 dias de cesárea, eu tava fazendo petição no computador. A Alice Nossa. aqui no peito e eu fazendo petição. Só pra gente ter uma ideia. Só pra começar. Só pra começar. E aí tem o recesso forense de final de ano. Ela nasceu em novembro. O recesso começa dia, sei lá, 17, por ali, de dezembro e vai até 20 e pouco de janeiro. Então, a Alice nasceu em novembro. Dezembro ela fez 1 mês. Janeiro ela fez 2. E aí ela começou a ir pro escritório comigo. Só Foi esperar o horrível. recesso. Foi horrível. Com os Tenso. primeiros 3 meses da criança, a criança não sabe que ela tá fora do útero. A criança não sabe que ela é um ser separado de ti. A criança não tem o intestino totalmente formado. Sim, dá muita dor. Então, dá cólica. Muita coisa, né? E aí tu pensa, no escritório, com uma criança gritando no teu ouvido. Eu tenho TDAH. Eu precisava me concentrar. Eu tava enlouquecendo. Eu tenho certeza que eu passei por uma depressão pós-parto sem dar a devida atenção pra isso. Foi assim. Até porque o teu foco era sobreviver àquele momento, né? Não, era sobreviver a tudo. Eu tava só tentando sobreviver. Eu tava tentando sobreviver. E fazer uma criança ficar viva, só. Tá, e só um adendo nisso aí. Tu não parou de trabalhar porque tu é autônoma. É porque eu era Como advogada. associada, E isso. daí tu era obrigada a trabalhar. Ou não. É porque eu ganhava pelo que eu Pelos produzia. processos, né? E daí, como não é CLT, é por produção. É por então... produção. E aí, ou volta ou volta. Ainda que eles aceitaram que voltasse com uma criança, né? Sim, Que sim. eles poderiam não ter aceito. Sim. Enfim. Mas chegou com... Aí, com 7 meses, eu falei, vou colocar ela numa escolinha. O que Tu ficou 5 meses, então, indo pro escritório com ela. 6 meses. Caraca. Não, 7, né? Porque ela já tinha 7 quando a gente decidiu matricular. Porque daí eu falei, não dá mais. Porque daí ela já tava engatinhando, ela já queria explorar o mundo, ela É já até queria... perigoso também, né? É, um escritório, tá doido? E aí, tudo, tá, vamos botar na escolinha, vamos botar na escolinha. Primeiro dia de aula, o que aconteceu? A mamãe caiu com a Alice da escada e quebrou o pé. Meu Deus. Primeiro dia. Mas também eu era Tu assim. não se benzeu, nada. Não. Eu era assim, eu carrego tudo numa viagem só, mas eu não faço 2 viagens. Então eu tava com a bolsa do notebook, com a mochila da Alice, com a minha bolsa, com a Alice no bebê conforto. Tudo. E assim eu desci. E assim eu desci a escada. Eu achei que já tinha terminado a escada, mas tinha mais 2 degraus. E a porta da frente, que abria pra sair, era de vidro. E se eu fosse, eu ia. Mas eu ia quebrar a porta, ia machucar a criança, ia... E na hora foi tão rápido que eu só me joguei pro lado. Quando eu me joguei pro lado, meu pé todo virou e quebrou embaixo do pé. E a dor? A dor. Mas eu gritava. E quanto mais eu gritava, mais a criança olhava pra mim e ria. Ela ria! Gente, por Deus! Eu chorava. E assim, ó, sem tocar o pé, nada. Doía muito. E eu gritando. E ela olhando pra mim fazia... Ela deve ter achado que era uma brincadeira. E eu, ai, ela... Eu, cara, não acredito que eu tô passando por essa humilhação. E aí, pra ela, era uma brincadeira? Sim. Aí os vizinhos vieram, me buscaram do chão, viram se ela não tava machucada, mas óbvio que não, porque eu trouxe o peso dela pra cima de mim ainda. Trouxe o Teve peso esse dela feeling. Pra ela não cair. pra ela não cair. Ela não caiu. Mas eu... Se esculhambou inteira. Teve outro também, né? Que tava com ela no colo. Ou com ela aqui no Teve. Eu na tava... rua. Fui passear com ela no canguru. Ai, eu sou ótima pra ser mãe, gente. É por isso que eu queria ser mãe. Mas é assim, é a vida. É a vida acontecendo. Que é. eu falo, não tem como... Eu quase matei a criança várias vezes, cara. Não. Nesse dia que a Marina falou, eu quase... Salvou ela várias Não, vezes, nesse viu? dia que a Marina falou, eu quase matei. Eu escorreguei, eu tava com ela andando no canguru, porque eu usava muito canguru, né?
Deve ser muito prático, né? E com sling, eu gostava mesmo Aham. daquele de pano, de amarrar e Aham. tal, porque daí ia se... Tu consegue ter os braços livres, né? É. Tem o que, depois que eu comprei, que tinha cadeirinha, que ela ficava na cadeirinha e tal, que era mais confortável pra ela maior. Mas bem pequenininha, tu enrolava ela no, Molinha, né? no pano. Ah, vamos dar uma voltinha, vamos dar uma voltinha. Eu não escorreguei e caí de frente. Só que a criança tá aqui, a cabeça da criança tá aqui, a criança tá te olhando. Em cima. Se a criança cai, bate a cabeça, o que que eu vou fazer? Aí eu, tipo, botei a mão no chão, as duas mãos no chão e o joelho. Ficou tudo em carne viva. Mas a criança não Tava caiu. intacta. Aí, tipo, passei mal, porque daí nervoso, o joelho sangrando, escorrendo sangue, assim. As pessoas passaram na rua, me ajudaram, me levantaram e tal. E, tipo, eu tava quase chegando em casa. Ai, que ótimo. Meu Deus. Então, assim, a caos. maternidade, ela é maravilhosa. Altos e baixos. Não, mas assim, o que eu passei muita coisa com a Alice. Daí ela foi pra creche, daí foi quando ela começou a ficar doente. Até então ela não ficava doente. E aí eu tinha que ir com bota ortopédica, pé quebrado, criança no colo. Por quê? Porque ela só queria eu, não queria o pai. Criança, é assim, ó, quanto mais puder deixar com o pai, deixa, porque senão é uma coisa absurda. Dependência. Mas Eu não sei também se é- tem vários pais, assim, né? Tem pai que é super participativo e tudo mais, mas tem pai Eu também... conheço um que não... Porque daí não tem como criar um vínculo... Ele vai saber que é ele, realmente. Não tem como tu criar um vínculo com uma pessoa que tu não convive, né? Que não tá ali, enfim. É, E eu acho até que já é um pouco cultural isso, de não defendendo homens, né? Aham, É sim. esse meu ponto. Mas eu acho que já é um pouco cultural também as mulheres e a própria sociedade, né? Tipo, quem é que vai parar de trabalhar? A mãe. Tudo bem que tem a questão do aleitamento materno, a gente entende ali nos primeiros O próprio momentos, licença maternidade, que o cara também não o cara tem, 5 né? dias, É. a mãe... mas em nenhum Que eu acho um momento- absurdo isso, só 5 dias, né? Sim. Até pra ajudar a mulher. Mas em nenhum momento, em outras fases da vida, né? Tipo assim, em nenhum momento tu vê, por exemplo, com 1 ano, a criança precisa de um tempo e o pai vai lá e tira 6 meses. Não, jamais. Né? Ou trabalha menos pra tu trabalhar mais. É muito raro isso acontecer. E, como a Thay falou, já começa pela licença maternidade, né? Como é que o pai vai criar vínculo com uma criança que ele ficou 5 dias ali? E por mais boa vontade que tenha, né? Tu sai às 7 de O Luiz casa, sai com às sorte, 5, né? volta às 9. Geralmente ia a Alice dizer? tá dormindo. Com sorte, ele sai às 7 de casa e volta às 6, 7 horas, que é mais ou menos o padrão do comércio, né? O Luiz é personal, então é um horário muito louco, né? Muito louco. Então, da onde, né, que uma pessoa que passa 12 horas longe da criança vai conseguir? Como tu falou, ele chega, ela já tá dormindo. Ou já chega na hora que não tem mais aquilo do andar, falar, pedir. Então, a referência da criança sempre se torna mãe. Sim. E isso, como até falou, são pais e pais, né? Por maior a boa vontade que exista, Seja. né? Não é comparativo, assim. Assim, a minha casa, a minha referência, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque a minha mãe sempre foi tipo, provedora mais financeira e o meu pai mais cuidador. Sim. Então, raro, tipo, raríssimo. Raro. Eu sempre digo, cara, meu pai é 1 em 1 milhão. Outro desse aí, só na próxima encarnação, se tiver, porque, Sim. assim, era ele que me levava pra vacina, ele que me levava pra tomar injeção, era ele. A imagem que eu tenho é do meu pai me levando, Sim. Te cuidando, me assim, cuidando. no dia a dia. E ele fala que ele que trocava fralda, ele que fazia as coisas, assim. Porque minha mãe também tinha um monte de coisa pra fazer e ele trabalhava um pouco menos que a minha mãe. Minha mãe era mais provedora, como eu disse, né? Então, assim, eu tenho um vínculo com meu pai muito grande de afeto, assim. Apesar de eu não concordar com algumas coisas dele, a Alice, quando ela crescer, provavelmente ela não vai concordar com um monte de coisa que eu faço. É que também, assim, as gerações vão mudando, né? E daí muitas coisas vão evoluindo, vão mudando. O que pra nós hoje é o show de bola, daqui a pouco E é o vai ser. atual, daqui a pouco já vai ser ultrapassado. E daí a gente leva um tempo maior pra entender, porque também quanto mais velho a gente vai ficando, a cabeça também vai se tornando outra. É mais difícil tu mudar de ideia, né? Não é tão flexível quanto é agora, por exemplo, Por que a gente isso tem que eu 20 e poucos. digo que, pras minhas amigas, que, 20 cara... e poucos não, né? 20 e muitos. 20 e muitos, que eu tô ali com o pé nos Quase 30 30. quase, né? Eu falo pras minhas amigas, cara, se vocês querem ter filho, de verdade, tenham antes dos 30 anos. Ai, não Ou me até fala os 30. isso, não me fala isso. Não, é sério. Ó, Eu quero primeiro, viajar muito ainda.
Sabe que uma coisa que me disseram uma vez, e é muito verdade, se tu esperar o tempo certo pra ter filho, tu Não nunca vai vai ter. ter. Porque nunca vai ter a oportunidade É. perfeita. Pra nada, assim, ó, quando tu tem que tomar uma decisão muito importante, tu pode ver, vai acontecer alguma coisa na tua vida que vai te dar um pé na bunda pra tu tomar. Porque senão tu não vai tomar. Eu tô esperando vir de Deus essa decisão, porque daí A culpa é dele, eu vou né? na tabelinha, né? Ai, não sei. É o que eu digo, se a pessoa não sabe se ela quer ser mãe, não seja. Não, mas eu digo antes dos 30. Tá, e tu acha que tu vai ter disposição? Claro. Pra a vir gente pra treina cá? pra isso. A gente se alimenta bem, a gente treina, pra isso, a gente vai na nutricionista pra isso. a gente vai na nutricionista, Sim, a gente faz planejamento Ana. financeiro pra ir. É, exatamente. Cada uma com a sua área aqui, ó. É. Mas Não, eu acho que são fases muito diferentes. Assim, eu sempre disse, eu sempre cresci sonhando em ser mãe. Sempre almejei muito isso. Eu sempre dizia que eu ia ter 3 filhos. Sempre disse isso, até pouco tempo atrás. De sei lá, 1, 2 anos pra cá, eu já não sei mais se eu quero ser mãe. Sempre falei que eu ia ser mãe antes dos... Porque minha mãe foi mãe muito nova. celular ali. Minha mãe foi mãe muito nova. Ela foi mãe com 18 anos. Eu nasci, eu nasci, ela tinha 19. Então, que eu não sei, assim, eu sempre falei que eu queria ser mãe jovem, porque minha mãe foi mãe muito jovem, então pra mim era legal, porque eu gosto do jeito que a minha mãe é e da vida, assim, em resumo, né, não em detalhes, mas porque a minha mãe sai, porque acho que é um pouco da personalidade dela também, mas eu saía com a minha mãe desde jovem, a minha mãe nunca deixou de ir numa festa, sabe? Então eu lembro de ver o Planeta Atlântida na TV e ficar tentando achar minha mãe, porque eu tava Ah, que em casa, legal. ela tava lá, sabe? Então assim, eu nunca vi, claro, eu vi minha mãe deixar de fazer coisas na vida, né? Lógico. Normal. Mas eu nunca vi, por exemplo, a minha mãe ser aquela mãe. Tanto que na minha infância isso era um horror. Porque as mães eram sempre mães, né? Com uma Ai, fazendo jantinha, fazendo não sei o quê, dentro de casa, vamos fazer um piquenique com os filhos, com E não sei o assim, quê. hoje a gente vê a coisa mais linda do mundo, a coisa mais normal do mundo, ser uma mãe assim. Mas até, isso que eu não sou tão velha assim, né? Mas da nossa geração pra trás, isso era um absurdo. Uma mãe que não acordava pra fazer alguma coisa. Minha mãe Minha não mãe? é essa mãe. Minha mãe? Minha mãe nunca Minha foi mãe essa mãe. é essa mãe. Não a tua mãe. Então. A minha mãe é a outra mãe. A minha mãe não, então assim, eu lembro da minha mãe pagar um motorista pra me levar nas coisas, sabe? Porque ela não queria acordar cedo pra me levar. E eu achava um absurdo, porque eu chegava e todas as mães estavam levando as crianças, eu era a única criança que chegava sozinha. Então assim, hoje eu vejo que isso me trouxe muita independência, por um lado muito legal, porque eu sempre fui desenvolta. Tem que viajar, eu viajava de avião sozinha, com 12 anos, com aquela autorização lá da agência. Crachazinho. Então, assim, isso é muito legal, porque eu acho que boa parte de como eu sou hoje, comunicativa, proativa, vai lá, faz e tal, é disso, é dessa criação. Sabe se virar, assim, né? Mas em contrapartida eu sofri com isso, e não, um sofrimento. Ai, meu Deus, como é sofrida. Mas assim, eu lembro disso que eu falei, sabe? De não achar legal, de ter essa coisa. Então, hoje eu vejo, isso é muito massa, porque eu acho que quanto mais velha tu vai ficando, mais cautelosa tu vai ficando, mais, talvez, fechada, né? Tu vai ficando e eu vou, talvez, ter essa criação um pouco mais maternal com a criança se eu for mais velha. Mas hoje eu penso, gente, eu vou fazer 26 anos em junho. E eu não vejo nos próximos 4 anos estável o suficiente, tanto mental quanto financeiro. Assim, não digo nem ser, nossa, riquíssima. Mas não da maneira que eu tô hoje, né? Pra ter uma criança, como a Ana falou, na hora a gente vai lá, faz e acontece, como tudo na vida. Pensei eu que tinha saído de uma internação psiquiátrica há 1 ano e meio. Exatamente. E isso que é como eu ia falar, a minha vida é normal, tipo, normal. Eu não tenho nada de grandioso acontecendo, não tem nada de muito diferente, mas eu não me sinto preparada. Então eu fico... Mas tu tem a tua casa já? Não. Tem? Então, Mora- exatamente. Mora com teus É pais. essa tudo. estabilidade que eu procuro, sabe? Pra poder ter, no mínimo, uma criança. Então eu fico, cara, eu acho que eu vou ter filho pelo menos daqui a uns 10 anos, se eu for ter. Porque não tem um cenário nesse mundo que em menos Mas de sabe 10 o que anos que vai é? fazer eu ter essa vida, entendeu? Mas é coisa da cabeça, né? Eu vou dizer que é uma coisa que, assim, ó, quando me dizem que os filhos escolhem a gente, eu acho isso muito real, sabe? Porque a Alice, ela me escolheu. Eu chego até a me emocionar, porque assim, ó, ela me escolheu. Sim. Ela é a minha criança. Ela é a minha criança. Eu não me vejo sendo mãe. Eu queria ser mãe de menino?
Sim. Eu jurava que era o Bernardo que ia vir. Até às vezes, hoje em dia, quando eu tô sem ir no banheiro, eu falo, ai, o Bernardo tá aqui. Mas assim, tinha que ser a Alice, cara. E a Alice mudou o Luiz de um jeito que se fosse menino não ia mudar. Ela escolheu a gente, sabe assim, ó. Respeito todas as crenças, tá? Pra quem tá assistindo, né? Independente, mas assim, ó. Lá no céu, ela escolheu a gente. Ela falou, não, eu vou mudar a vida desses dois maluquinhos aí, porque eles estão precisando. Porque assim, ó... Vou aceitar esse desafio. Vou aceitar esse desafio, porque olha, não deve ser fácil. Ela pegou um pouco do gênio dele, que é difícil, um pouco do meu, que é pior ainda. Coitadinha. Não, e assim, ó, até de rosto, ela é bem parecida comigo, assim. Muito. Mas é uma misturinha, tá? É uma misturinha. Dependendo da foto, dá pra ver a misturinha ali, assim. E assim, ó, cara, ela é a minha criança. Ela é... Deus me mandou ela, porque sabia que eu precisava dela, e ela sabia que eu precisava dela. Só que eu não posso botar essa carga nela. Sim. Eu tenho que criar ela pro mundo, eu não posso achar que ela é minha. Apesar de saber que ela foi feita pra mim. Eu sei que ela é do mundo. Então, a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu estou criando um ser humano pro mundo, assim como a minha mãe um dia achou que eu era dela e depois viu que eu não era dela, tua mãe achou, depois viu que tu não era, tua mãe achou, e uma hora, quando tu sair de casa, ela vai ver que tu não é dela, porque por enquanto tu é dela. Cara, Ela tem um a certo minha controle mãe ali. Mas a minha mãe não é assim, tá? Minha mãe é uma aquariana nata. Ela tem tom. Ela é isso que eu falo, a minha mãe é diferente. Ela é desapegada? Ela é muito desapegada e ela nunca foi assim comigo. Claro, ela tem um apego grande, eu sinto esse amor, esse carinho. Mas a minha mãe nunca foi aquela mãe do tipo, ai, não sai. A minha mãe foi sempre assim, eu Vai. vou falar qualquer coisa, tá? Ai, eu quero ser catadora de lixo. Ela, vai, olha que incrível, tu vai ser a melhor catadora de lixo. Ela sempre foi não, assim comigo. Meus pais não. Sempre, sempre, sempre. Então, eu acho o máximo isso. Eu sinto, às vezes, que eu não vou ter esse desapego todo, porque eu sou mais apegada, assim, com as coisas, com as ideias e tal, do que ela. Então, às vezes eu penso, eu não sei se eu vou ter capacidade de ser, mas tomara que eu seja. Porque eu acho isso incrível, assim, que eu nunca fui aquela pessoa que ficou pensando muito, assim, tipo, ai, meu Deus, mas a minha mãe, sabe? Tipo, aquela coisa, tudo assim. era medo da minha mãe. Claro que eu claro, penso na minha mãe, não quero desapontar ela, não quero nada. Mas Não, mas tu não tem medo. Não tinha nunca medo. tive, eu sempre contei tudo pra ela, do mais caótico até o mais legal. Mas tu Sempre sabe que contei. é isso que eu busco numa criação com a Alice? eu acho Porque, É o mínimo. porque assim, ó, eu passei por uma situação de estupro. Em 2013, eu falo isso abertamente porque eu não digo nomes, não cito nomes, então pra mim é uma situação bem tranquila, assim, de falar hoje, né? Depois de mais de 10 anos. Mas dói ainda, dói. O HPV foi, inclusive, em virtude do acontecido. E assim, o que acontece? Lógico que os meus pais jamais queriam que isso acontecesse comigo. Jamais. Porém, com 17 anos eu entrei na faculdade. Eu queria sair. Só que a minha irmã já tinha saído por mim e por ela. Se é que tu me entende. Ela Já tinha aprontado todas. Então eu tinha que ser o quê? A filha perfeita. E eu sentia essa obrigação. Porque daí eu lembrava do que os meus pais sentiam quando a minha irmã fazia as coisas. E eu não queria desapontar eles de jeito nenhum. Só que aí, com 17 anos, na faculdade, pô, eu quero sair. Também quero explorar a vida. Com 17 anos, meu pai não deixava eu caminhar 15 minutos da faculdade à minha casa. Eu tinha que esperar ele me buscar. Mas não é que eu tinha vergonha dele. É só porque, tipo, é andar até ali. Eu consigo fazer isso. Meu Deus, porque tu vai ser atropelada, porque tu... Era muita super proteção. E por ter sido criada assim, eu sei que eu tenho que quebrar isso. Porque se eu não quebrar isso, eu vou criar a Alice do mesmo jeito. Por isso que eu estudo tanto e penso que o caráter, né, da criança e tudo mais, os traumas, etc., é a primeira infância que forma o caráter da criança. A primeira infância dos 0 a 6 anos. Então, assim, tudo que ela passar ali de mais feliz, de mais tempo de qualidade ou de mais traumático,
ela vai lembrar pro resto da vida, vida dela, dela. e ela vai levar aquilo, aquela carga genética Uhum. Sim. pro futuro, pra adolescência, sabe? Então, assim, eu tento ter muito cuidado com isso, mas assim, entendendo que ela é do mundo e para o mundo, eu não tenho muito domínio sobre isso. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Sim. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui quando ela estiver na adolescência. Eu não sei. A gente não sabe. Eu tô aqui agora. Falando com vocês. Mas talvez daqui a 10 minutos eu não esteja mais. O meu maior medo de ter filho, na verdade, é esse, porque eu venho de uma criação que nem a da Marina, assim. Minha mãe sempre me deixou muito solta, assim. Inclusive, eu sempre fui, tipo, a tua irmã, assim, de querer viver a vida como Loucamente, como se não houvesse amanhã. Exato, tipo assim, até hoje eu tenho que me segurar, às vezes, um pouco, eu quero viver tudo num dia só, sabe? Sim. Hoje, claro, coisas diferentes, né? Não aquela loucurada. Sim. Hoje é mais trabalho, mais exercício, mais Mas outras mesmo assim coisas. tem que me... Sim, Mas mesmo assim eu tenho que me policial. medir. Mas eu sou, ao mesmo tempo que eu venho dessa criação, eu sou uma pessoa controladora. Eu tento ter as coisas sob meu controle. Por mais que eu saiba que isso não existe, né? Que nada está sob nosso controle. Eu sou uma pessoa controladora. E eu tenho muito medo de ter um filho e querer controlar cada passo da criança. Eu também. E podar ela, não deixar ela ser quem ela é. Então, eu vou te Essa- dizer que se tu acha que tu não Terapia, tem né? controle, se tu acha que tu não tem controle, quando tu é mãe, tu entende que tu não tem É pior controle ainda, de né? nada. Tu não tem controle do que a criança vai passar, tu não tem controle do que a criança vai fazer, tu não tem controle da tua gravidez, tu não tem controle do teu corpo. Tu não tem Nada. controle de nada. Uhum. Eu tenho esse medo também, porque eu acho que por conta dessa grande liberdade que eu recebi sempre, eu botei o controle em mim. Então, assim, eu me cobrava. Até hoje, na verdade, mas eu boto isso falando de infância, né? Então, eu me cobrava, tipo, meus pais eram sempre assim, ó, tem que tirar acima da média. É isso? É isso que a gente quer. Acima de 7, porque tem isso que estudar. Se eu tirava um 8, eu já não achava legal. Porque eu tinha que tirar 9, 10, tinha que ser perfeita. Só que ninguém colocou essa perfeição em mim. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi ninguém, foi eu. Por quê? Porque eu via nas outras crianças isso, entendeu? Tipo, eu via elas super sendo cobradas ali e eu não. Eu ficava, mas por que eu não sou cobrada? Então vamos cobrar. Mas Né? essa questão de cobrança é bem relativa, É, porque claro. assim, a minha irmã não era uma pessoa muito estudiosa, bem Aí pouco, tu- inclusive. Tudo ele Hoje em dia ela é, enfim, né? Mas assim, eu vi o quanto aquilo frustrava os meus pais, Sim. porque eles eram concurseiros, minha mãe era concursada, então pra ela isso era, Uma tristeza, assim. Não ter uma né? gente. Então, tipo assim, eu fiz faculdade de Direito por causa da minha mãe. Porque a faculdade que eu queria ter feito era jornalismo. Eu queria ser jornalista esportiva. Meu Deus, esporte. Falar com a câmera. Tudo que eu Amo! Sim. Por que hoje eu sou influenciadora? Com certeza, porque isso é de mim. É de me comunicar. personalidade já. Eu gosto de me comunicar Sim. com as pessoas. Eu gosto e eu sou uma pessoa muito, extremamente sincera dentro do possível que a gente pode ser dentro da internet. né? Eu sou, sabe? Eu incentivo as pessoas a praticarem exercício físico, a se cuidarem, mães, enfim. É uma coisa que eu gosto. Então, tipo, cara, se eu fosse jornalista esportiva, meu Deus, eu ia ser... Sabe? Até ia te perguntar sobre isso, assim, que a gente tinha pensado em trazer essa pauta pra ti. De como que foi tu fazer essa transição. Na verdade, eu acho que não é bem uma transição, Tô né? Mas fazendo. tu assumir essa outra profissão, né? Que é a de influenciadora digital. Como é que foi pra ti, tanto sentimentalmente, assim, de o que eu tô fazendo da minha vida, quanto principalmente de fora, né? Porque as pessoas têm muitos preconceitos, muitos estigmas ali, que influenciadora não é uma profissão, que não dá em nada, que é ser blogueirinha, né? Então, como que é isso pra ti, ou tá sendo, né? Conforme essa transição que tu vem fazendo? Em 2015 eu tinha um perfil que na época tinha, sei lá, 15, 20 mil seguidores, 10 mil seguidores, não lembro. Era muita gente, pra aquela época era estourado. As meninas que tinham isso, um pouquinho a mais. Era bem assim, na época era, tá? Era 4 mil curtidas ali na publicação. Nossa, um porque, sonho. só que o que eu trazia, o que eu abordava?
que eu busco muito me tratar e busco muito com a Marina transtorno alimentar. Sim. Eu compartilhava o fato de estar tentando sair daquela situação, de estar tentando, né, de alguma forma, porque eu tenho bulimia, não posso falar que tive, porque se eu ainda tenho episódios, eu tenho, né, há mais de, sei lá, eu comecei com 12, 13 anos, eu tô com 28, então põe aí uns bons anos, né? Tive anorexia, tive várias doenças em relação à alimentação. E naquela época eu estava tentando e eu atingi esse público. Mostrando, às vezes, uma imagem minha com Photoshop, porque as pessoas mesmo magras, elas, naquela época, Facetune bombava. A cintura era assim, tu via o negócio de trás todo Torto. e a pessoa tava ali, magra. Óbvio que, né? Sim. Mas a pessoa já era magra, então aquilo ali era um transtorno de imagem, né? Sim. Então eu sempre tentava abordar isso e as pessoas gostavam muito, porque o pessoal da internet tá doente, gente. Sim. O pessoal na internet tá doente. É triste falar isso, mas o que eu tento fazer dentro do possível? Trazer algo diferente. Tem gente que vai achar uma bosta, tem gente que vai achar ruim eu falar uma frase motivacional ou ter uma reflexão ali depois de uma corrida, ou enquanto eu olho pro mar, ou depois de uma leitura. Tem gente que não vai gostar. Mas eu tenho certeza que para uma pessoa aquilo ali vai fazer sentido. Se Deus e a espiritualidade colocaram no meu coração, aquilo ali em algum momento vai fazer sentido para alguém. Para alguma pessoa que de 11 mil pessoas, uma pessoa vai ser impactada com aquilo ali. Não é possível. Sim. Entendeu? Eu não li aquilo ali à toa, aquilo ali não ficou martelando na minha cabeça, porque eu falo as coisas que martelam na minha cabeça. O que fica ali, eu falo, não, preciso falar sobre isso. Então, assim, as pessoas estavam doentes naquela época e continuam doentes, né? Continuam. Hoje em dia, o que as pessoas... Né? O que as pessoas querem? Status, postar viagem, postar... Não que não seja legal. Porra, adoro viajar. Posto Sim, sempre. Todo mundo quer, né? Adoro um evento, assim, legal, sabe? Gosto de me arrumar, gosto de me produzir. Sou bem vaidosa. É o meu jeito. E sou mãe também. Então, assim... Mas naquela época eu achava que eu era bombeiro. É bem isso. Eu achava que eu era salva-vidas. Eu achava que eu ia salvar a vida de alguém. No fim, eu acho que eu não salvei a vida de ninguém e acabei me adoecendo mais ainda. Por quê? Porque eu recebia muito direct. Era assim, gente, era incontáveis. Eu não dava conta real, não é história de blogueirinho, não. Eu não dava conta de responder. E assim, a maioria era se queixando, ou meninas totalmente desnutridas, assim, ó, à beira da morte mesmo, de anorexia. Inteiro, assim. Era Brasil inteiro, era coisa de louco, eu não tinha mais controle sobre aquilo. E aí um dia eu peguei e falei, cara, isso tá me fazendo muito mal. E tu era bem nova, né, pra suportar toda essa carga mental de pessoas estarem falando coisas que deveriam estar tratando, né? E aí, junto com isso, lidava com as críticas, porque em 2015, a gente tá em 2024, são quase 10 anos de diferença. Hoje, a nossa profissão de influenciadora ainda não é valorizada e respeitada como deveria. Mas é mais respeitada e valorizada do que era em 2015. Sim. Então, eu tava na faculdade, eu tinha esses transtornos e tava lutando contra. Aí tinha as pessoas, que é blogueirinha, que quer se aparecer, que não sei o quê, que faz direito, mas não sei o quê. Sempre tinha. Aí eu tinha que lidar com isso, lidar com as pessoas que me chamavam no direct, ser uma pessoa sempre alegre e sorridente, porque eu achava que era isso que eu tinha que passar para as pessoas, que eu era uma pessoa feliz e, na verdade, eu não estava mais feliz depois de um determinado momento. E eu tinha que manter aquela postura, porque era aquilo que estava engajando, e hoje a gente sabe que isso é engajamento, mas na época essa palavra nem existia, né? Isso era mato. E aí eu peguei e falei assim, não, na real, fiz uma senha lá, pra nunca mais lembrar, fiz a senha ali de novo, e realmente nunca mais lembrei da senha. Daí tu largou aquela conta. Aí- Mas
Não, eu excluí a conta, tá. mudei a senha, excluí a Sim. conta e eu não lembro real, assim, ó, nem se eu quisesse lembrar pra voltar, eu não conseguia. A galera daquela época que eu seguia, que falava sobre isso, que hoje já aborda outros assuntos, porque também era muito pesado, Sim. tem 200 mil seguidores, 300 mil, então, tipo, Sigam na linha. se eu tivesse continuado, talvez eu estivesse muito mais conhecida, né? Enfim. Só que Mas pra mim, talvez tivesse naquele mais momento, adoecida também, né? naquele momento não valia minha saúde mental. Sim. E eu acho que essa questão de saúde em geral, mental, física, enfim, é um investimento para o resto da tua vida, porque tem coisas que podem acabar com a tua vida. Sim. E se tu não priorizar aquilo naquele momento, tu tá falando da tua vida. E se daí se não tem vida, como é que tu vai fazer todo o resto? Como é que tu vai trabalhar? Como é que tu vai viver? Como é que tu vai se relacionar, né? Não tem como. Então, acho que se tu tá num ponto que tá te afetando a saúde física, mental ou qualquer saúde que seja, Tira já não 9 vale a anos pena, da minha né? vida, eu tinha 20 anos. É. Uma menina, pelo amor de Deus, 20 anos pra mim. Hoje em dia que eles tiverem 20 anos, A pirralha. gente acha que sabe muita coisa, Não ou que a sabe. gente já tá super, né, amadurecida Não. ali. Apesar de sim, dependendo do ponto de vista, né? Porque às Sim, vezes sim. a gente tá. Já tava na ali. faculdade, já tava quase me formando. Mas mesmo assim ainda é. É muito pesado. Hoje a gente para, assim, vocês devem ter essa mesma sensação que eu, né? A gente para e pensa, meu Deus, eu não sei nada. Tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu quero Mas tu fazer. sabe que depois da maternidade Não sei. isso muda? De não ter mais esse tipo de dúvida ou não Tu tem ficar dúvida? se questionando? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô... Aham. Mas assim, ó, tu tem muito mais certeza sobre muita coisa. Sim. Tem muito mais certeza. E tu tem muito mais medo de muita coisa. Porque tu tem medo de morrer e deixar a criança sozinha. Tu tem medo da criança morrer. Tu tem medo de falhar como mãe. Sim. O que seria falhar como mãe? Né? O que seria Sim, falhar pode ser como isso mãe? aqui, pode ser isso aqui, né? Tipo, um O abismo. que é falhar como mãe? Às vezes eu fico pensando, tá, eu tenho medo de falhar como mãe. Tá, eu posso fazer tudo o que eu achar que é o melhor. E se lá Mas na tu já frente... falhou alguma vez, né? Porque com certeza tu já fez alguma coisa que tu não gostou, ou que a Alice não gostou, então alguém Telas. não gostou. Telas. Vamos falar sobre telas. Aham. Telas não são indicadas para criança. Ponto. Não são. Dou pra minha filha desde quando ela tinha 3 meses porque eu precisava trabalhar. Sim. Ou eu deixava ela vendo desenho e eu trabalhava, porque eu levava junto pro escritório, ou não via. É que também existe um mundo ideal e o que é possível, né? E aí é que eu digo, daí? a gente pode sim usar a internet como base de informação, só que é tanta informação, tanta informação, tanta informação, que se tu não faz, porque parece que na internet existe um script da mãe perfeita. O meu filho, ele vai ser bilíngue com 5 anos, não, trilíngue. Tu não vai dar tela nunca, porque, meu Deus do céu, é muita informação pro cérebro da criança, então a criança vai ficar ali brincando. Só que a Açúcar, vida Deus real, o livre. açúcar Deus o livre, a Alice toda suja de chocolate. Eu era a mãe que falava que não ia dar açúcar até Acho os que 2 todas anos. falam, né? Hoje, se eu parar pra pensar, eu também diria isso. É, sim. Talvez a questão do açúcar pra mim seja mais pertinente, porque é o mundo que eu vivo mais próximo, né? Que é uma coisa que ali é minha realidade, eu já evito isso comigo, às vezes, então, talvez isso eu consiga dominar. Mas nem assim. Porque eu não sei com quem que eu tava falando, que eu ainda pensei, cara, a partir do momento que tu deixa teu filho com outras pessoas, tu não tem controle. Tu pode pedir, solicitar, por favor, não dá. Mas tu não sabe, a criança pode pegar sem querer, alguém pode dar achando que é frescura. Eu espero muito que não, que as pessoas não façam isso, Fazem. né? Mas tu não sabe, né? E isso é com tudo, com as telas. Seria lindo, mas é como tu falou, e eu vou trabalhar como? Né? E também tem uma questão que eu acho que é assim, eu escolhi não dar açúcar, por exemplo. E beleza, é minha escolha não dar Sim. açúcar e eu consigo manter E aquilo e tá tudo ok. Mas se tu decidiu que tu quer dar, também é uma exatamente. escolha tua e tá tudo certo também. Eu acho que o errado é tu querer que as pessoas sigam a mesma coisa porque tu acha que é certo. É porque assim, ó, tem realidades e realidades. Tem gente que super consegue entreter. Sim. Cara, vida real mesmo, assim, ó, de mãe solo ou mãe solo, entre aspas,
porque assim, eu me considero uma mãe solo a maior parte do tempo. Porque o meu marido é o maior provedor da casa, ele sai 5 horas da manhã, volta às 9 horas da noite. Não é uma crítica a ele falar que eu sou mãe solo, não é pra ofender ele, mas eu me sinto muitas e muitas vezes mãe solo. Sim. Apesar de eu saber que eu tenho ele, que tem um amparo por trás, cara, a criança, ela se entedia com o brinquedo em 2 minutos. Não tem como. Tu tem que trabalhar, né? É tu tem que limpar a casa, o que tu faz? E, Ana, falando disso, fora um pouco da maternidade, que eu acho que tu vai entender muito por conta dos transtornos alimentares também, de toda a tua relação, assim, com a vida saudável, que é uma coisa que eu vejo muito no consultório, na internet, que é muito isso também do, pra mim, que tu falou agora, pra mim tá bom e pra ti não tá bom, e é isso aí. Cara, isso é uma carga tão grande, e eu vejo aqui dentro das consultas e fora mesmo, né, sem o meu CNPJ aqui, as pessoas criticam tudo o tempo todo, sabe? Porque não pode beber álcool e não pode comer gordura e não pode comer açúcar. Meu Deus, a e o nutricionista tá sódio. tomando bebida alcoólica, Gente, meu Deus, a nutricionista tá comendo um hambúrguer. Meu Deus, assim, ó, eu já cheguei num ponto que hoje em dia eu não posto mais tudo que eu faço. Porque eu recebo tantas mensagens. As pessoas te mandam. Sim, e elas falam na minha presença. Eu já cheguei num evento, uma vez eu tava morta de fome. Morta, assim. E eu cheguei num evento e eu gosto de comer. Eu tô comendo aqui o tempo inteiro, eu adoro comer. E eu eu gosto de comer. E aí eu cheguei, Qual o problema também? cheguei num evento e eu tava comendo um monte de salgadinho que tinha lá. E uma pessoa que me conhece, inclusive, não foi uma total desconhecida, parou do meu lado depois de um certo tempo e falou assim: meu Deus, tu ainda tá comendo? Cara, aquilo me fez tão mal. Porque daí eu olhei na mesa e realmente só eu tava comendo. E isso que eu trabalho com isso aqui. Eu vejo todos os dias esse tipo de comportamento. Me desculpa, mas é uma pessoa totalmente fora da casa. As pessoas não têm noção do que elas falam. Porque, na verdade, o que acontece? E se ela falar isso pra mim? Elas queriam estar comendo. Ela queria estar comendo, entendeu? Só que daí elas se privam tanto porque tudo tem que ser tão perfeito. E daí quando ela vê uma pessoa comendo, ela não gosta. E assim, tô generalizando, tá? Mas é uma situação que acontece muito. Porque daí a gente se priva tanto daquilo. E daí quando a gente vê alguém fazer, a gente fica, nossa, mas olha só, ela é fraca, né? Ela come, ela bebe, ela come açúcar. Só que daí tu imagina se Porque ela eu não fala posso. isso pra Sim. mim que tem um transtorno alimentar. Sim, exatamente. Nossa, tu ainda tá comendo, É. eu vou pra casa pensando, meu Exatamente. Deus, engordei 20 quilos, porque É. eu comi a comida toda, porque todo mundo tava me Sim. olhando, porque... Não, Agora, vira o mundo de cabeça pra baixo. E, assim, ó, eu vou contar só mais um Autorresponsabilidade, outro caso que é completamente Absurdo, fora, né? mas que aquilo me marcou muito, assim. Um dia eu fiz um story postando, porque na minha casa a gente gosta muito de geleia. E daí tinha um dia que eu abri minha geladeira e tinha uns 10 vidros de geleia diferentes. Daí eu falei, nossa, olha aqui como a gente gosta de geleia nessa casa. E daí, sem brincadeira, tá? Eu sempre compro geleia sem açúcar, pra ter de apoio, assim, porque é o que eu consumo mais, porque eu tento, mas eu também como as com açúcar. Mas eu sempre tenho uma lá sem açúcar pra garantir, né? E aí eu naqueles dias filmei. que tu quer dar mais uma freadinha... Exatamente, pra encaixar ali e Até tal. porque é muito mais caro também, daí tipo Sim, toda fora todo esse contexto, né? Vamos focar só na sem noçãozice da pessoa agora. Sem noçãozinha. E daí era tipo 9 potes de geleia com açúcar e um sem. E aí o amado me manda uma resposta no story dizendo assim, ó, nossa, mas tu come geleia com açúcar? Sim, eu como geleia com açúcar. Tipo, daí me deu um ódio que eu falei assim, não, tem um pote de geleia sem açúcar, mas tipo, e daí, sabe? E daí? Eu não tô fazendo nada de errado, mas as pessoas cobram. E elas cobram até por tabela, sabe? Do tipo, não estou falando, mas eu tô falando, sabe? Tipo, tá num lugar assim, e daí tu tá lá comendo alguma coisa, e a pessoa assim, ah, mas tu come isso, eu achei que tu não comia. Mas, tipo assim, ó, não tô falando nada de mal. Tô rindo, Sim. sabe? Aquela Em passiva tom de agressividade. brincadeira. Ai, amiga, então não seja mãe. E daí, assim, ai, mas porque... Assim, ó, eu gosto de beber bebida alcoólica, eu bebo desde nova. Não é algo que eu acho massa, que me orgulhe, mas eu gosto de beber. Hoje eu sei que eu sou uma apreciadora da bebida alcoólica. Eu não bebo pra ficar bêbada. Tu Tanto gosta que, de às ali vezes, tomar um bom drink e apreciar aquele Ah, drink. Marina. Exatamente. Não, tô dizendo, eu bebo e fico bêbada. Mas tô dizendo que assim, ó, que eu bebo gosta só de para apreciar. ficar bêbada, sabe? Sim, tipo assim, sim. Tu eu gosta gosto do de gosto. eu gosto de sair, Apreciar uma boa jantar, cerveja, um bom vinho, um bom Tanto drink. que, ultimamente, eu prefiro pagar mais caro e beber menos do que o contrário quando eu tinha 15 anos, né? Assim, É que as eu- coisas vão mudando também, isso né? ficando velho. Mas enfim, Tá se ficando você um vai pouquinho mais jantar, rica. beber um vinho, eu não tenho... Eu Experiente, adoro isso. velho, É. não. Madura. Madura.
Eu adoro isso e eu não tenho problema em admitir, mas as pessoas cobram o tempo inteiro. Eu imagino que isso seja pra ti também, principalmente porque tu expõe a tua alimentação, né? Então, assim, ó, é o tempo inteiro e eu já vi pessoas me criticando, sabe? Marina, várias vezes eu vou postar coisa que tu manda no meu cardápio pra alimentar. Eu não posto todo dia porque as pessoas ficam... Ai, mas suco de uva? Mas é muito, tu vai comer tudo isso? Já Dieta da mandaram. Aí eu, tipo, É. cara, eu já sou noiada. Então, assim, eu vou ali e falo um pouquinho da Marina porque gosto do trabalho dela e tal. Mas não vou ficar postando minha alimentação o tempo todo. As pessoas já pediram real. Mas assim, ó, Eu posto o meu café da manhã sempre, quem me segue sabe. Posto a maior parte das minhas refeições, mas tem refeições que eu não posto mais, tanto pela quantidade, porque eu sou questionada pela quantidade de comida que tem no meu prato, tanto às vezes por alguma coisa que tem ou que não tem. e eu que Então- faço publicidade de comida. É, Vocês nossa, é muito comem difícil. tudo É, isso? aham. Gente, e se Sim. comer? E de graça ainda por E a cima. gente come. Tipo, o escalota é 30 centímetros, serve até 5 pessoas. A gente come em 2 pessoas, come. E qual o problema, né? Não, é A muito vida, tipo assim, ó, chato. por mais que pra pessoa ela ache que é muito, ou que ela não gosta daquele determinado alimento, o problema é dela, tipo... Porque chegam a fazer pergunta pro meu marido. Juro! Ele fala assim, ó. Sei lá, Eu acredito. aluno tal me perguntou, tá, mas vocês comeram tudo aquilo que vocês postaram? Cara, tem dias que a gente come e fica tipo. Passando mal. Mas a gente come? Sim. Por quê? Eu vou te indicar uma coisa que eu comi e eu não gostei? E eu acredito tanto nisso que assim, ó, tu ainda é uma influenciadora digital, né? Tu é paga pra isso, tu ganha pra isso, teu trabalho é isso, então... Agora, quem não é, ainda é Não, questionável. tipo assim, ó, gente, eu tenho 3 mil seguidores, sendo que a maioria deve ser família e paciente. Então, tipo assim, não é como se eu fosse uma grande, né? Eu tô ali pra mostrar alguma coisa. Não, eu tô ali pra mostrar minha rotina, porque eu gosto disso, faz parte do meu trabalho. Hoje em dia é o meu cartão de visita também, querendo ou não. Claro. Então faz parte, mas assim, eu deixo de postar coisas que são boas pra mim, que eu tô amando fazer, mas porque me cansa, porque me frustra, porque as pessoas questionam e porque, como a Ana falou, as pessoas não sabem com quem que elas estão falando. Então eu posto na internet a parte boa da minha vida, eu jamais vou postar a parte ruim porque eu não gosto disso. Eu já Sabe? sou diferente, eu já posto. Eu não gosto. E assim, eu posto já preparada pra ouvir, os sem noção. Já Sabendo tem. que vem bomba. Vem sem noção, o engajamento melhora. Uma Quer, tragédia. tu quer Um assunto quer polêmico. um engajamentozinho bom? Morre alguém, fica doente, escreve errado, Aham. fala errado. Sim. Tu vai ver quantos compartilhamentos tem os teus vídeos. Tu vai ver quanto a tua visualização vai melhorar. E eu já ouvi de influenciadores que eles fazem de propósito para aumentar o engajamento. Gente, chocada. Eu falo errado mesmo, às vezes, pra compartilharem. Eu escrevo errado mesmo pra compartilharem. Eu falei, gente, tô perdendo. É que, Deixa eu ver assim, se... eu não gosto desse engajo, assim, né? Porque não é o que eu faço, né? Então, assim, se fosse, eu com certeza faria também, porque faz parte, né? Mas, assim, é muito cansativo. Eu não posto a parte ruim. Eu acho que eu nunca vou postar, não é de mim, não é do meu costume. Talvez um dia eu poste, mas não sei. Hoje eu não diria que eu faria isso. E é óbvio que eu vou mostrar a parte boa. Ou tu vai mostrar tu chorando no banho, sabe? Não vou mostrar, sabe? Não é o que eu quero. Principalmente Eu já mostro as minhas vulnerabilidades. Mas é o Tipo, teu nicho também, né? se eu tô ali na droga mesmo e eu tô mal, eu vou... No dia que eu passei mal, que eu quase tive um infarto ali, eu fiz as minhas publicidades. Eu te pedi sushi, eu tinha que fazer. Mas assim, lógico que se eu falasse, Aline, tô passando mal, não consigo fazer, vou filmar aqui, vou postar o sushi, pronto, não vou fazer rios, não vou fazer nada. A Aline ia falar, com certeza. Só que eu levo a minha profissão a sério. Sim. Então, assim, eu falei pra ti que eu vou fazer, eu vou fazer. Tem que estar lá. A gente. Meu marido chegou, eu com 2 olheiras, porque eu já tava passando mal, já fazia, eu acho que umas 2 horas. E aí eu falei, tá, o sushi chegou, eu preciso fazer o rios. Ele falou, tu vai fazer o rios assim? Eu falei, assim como? Assim como? Ele disse, não, tu tá acabada? Tem condição. Eu falei, não, eu vou fazer. Enfiei uma maquiagem na cara, fiz, publiquei o rios.
filmei o negócio e tal. Quando sentei pra comer, passei muito mal. Tipo, aí foi quando começou a adormecer o braço, nuca, tudo e tal. Aí passei mal e tal. Não consegui comer direito. Fui pro quarto, deitei. Daí falei, quer saber de uma coisa? As pessoas precisam saber o que acontece por trás também. Só que é coisa que as pessoas não mostram. E assim, ó, tá tudo bem não mostrar. Porque tem um peso muito grande. Sim, tem que estar disposto, né? Tem que estar disposto a pagar o preço. Tu tá entendendo? E assim, ó, como eu falo com mães, eu falo com mães solos, eu falo com pessoas que têm problemas psicológicos. Na verdade, o meu nicho é esse e acaba essas pessoas. É estilo uma de grande vida. família, na verdade. É um contato mais próximo também, Então, assim, né? eu não tenho tabu de chegar pra eles e falarem, gente, tive uma internação psiquiátrica, foi assim, tomei medicamento, hoje em dia só tomo isso. Eu não tenho problema com isso, eu não tenho. Pra mim, isso não é um tabu, isso é uma coisa que tem que ser falada. Enfim, peguei o celular, sem filtro, eu sempre boto sempre boto um filtrinho ali. Aquele dia eu fiz questão, botar sem filtro, para as pessoas realmente verem. Eu falei, ó, gente, essa é a realidade, eu passei mal, eu não sei se é uma crise de ansiedade, eu não sei se eu tava infartando. Eu tô aqui na minha cama, deitada agora, esperando passar um pouco tempo, e fui falando. E postei. Sem filtro, sem nada, só fui falando e postando, e pronto, para as pessoas saberem que eles só vão ver a vida das pessoas. Eu sempre falo, vocês só conhecem a vida das pessoas o que elas querem que vocês saibam. Vocês só sabem da minha vida o que eu quero que vocês saibam. Apesar de eu expor as minhas vulnerabilidades, eu não exponho todas. Eu sempre vi uma câmera 24 horas na A, tua cara, né? a Virgínia, É. e ainda assim, Ah, ela só é. mostra o que ela quer. Claro. Mesmo que ela poste o tempo todo. E é o que eu falo, assim, eu acho que principalmente as blogueiras, né, as influenciadoras, é importante ter essa parte, porque a gente tá numa era onde a gente acha que as influenciadoras são seres perfeitos, né? Ah, mas Porque- tem muita que tenta ser, né, amiga? Não, com certeza. Mas, assim, a gente acha que elas ganham tudo e que daí elas têm uma vida maravilhosa. E não tem problema, porque ganha tudo, porque ganha sushi, porque ganha cabelo, Cara, porque se ganha tu roupa, soubesse porque o ganha rolê que é tu ir num É lugar, um num pavor. lugar comer, isso. É um pavor. a comida chega. Não pode comer. Até a hora de Esfria, tu né? comer, a comida já tá fria, já não tá mais gostosa como chegou, já não. Entendeu? É Mas- muito trabalho, né? A gente tava até falando isso antes. Essa Tipo, outra parte- eu vou vir hoje aqui. Eu não tô sendo paga? Não tô, mas Uhum. eu me comprometi e eu tô aqui na função de falar, de conversar com vocês. Pra mim foi um compromisso. O meu marido desmarcou as aulas dele, deu aula só até as 16h30, porque Pra ficar é um compromisso. É um investimento Entendeu? de tempo, né? Investimento de tempo, porque pra mim e pra vocês, pra todo mundo. Então, assim, eu tenho responsabilidade com isso. E aí é gasolina que a gente se locomove, tu gastou pra vir até aqui, eu gastei, é maquiagem. Então, assim, ó, as pessoas acham que hoje em Tudo muito dia. fácil, né? Que tu senta, grava e tchau. Tipo, é isso. Ai, não, basicamente. só foi lá pra comer. Ai, só recebeu a É. comida em casa pra comer. Não, cara, tu tem que produzir conteúdo. Tu vai fazer um provador. Eu sempre digo isso. Tu tem que fazer foto, tu tem que fazer um provador que vai vender. Tu é vendedor. Naquele momento, tu é um vendedor. Sim. Naquele Porque momento, tu tá tu é um querendo vendedor. passar isso, né? Naquele momento, tu tá querendo vender aquela peça que tá no teu corpo. Sim. Ou no teu Instagram, ou no Instagram da loja. Mas tu tá querendo vender. Sim. Tu tem que estar bem maquiada, bem arrumada, porque a foto que for tirada é o que eles vão postar e é o que as pessoas vão ter de impressão. lembrar. Então, assim, não é só ir lá e tirar uma foto. Sim. Cara, assim, ó, o que me deixa muito chateada é a falta de valorização. Porque, assim, a gente trabalha. Lógico, tem gente que faz mesmo pra ganhar as coisas. Tem, deve ter. Deve ter. Ah, tem, Mas com essas certeza. pessoas desistem muito rápido, tá? Porque o rolê Porque é um bem saco, diferente. É um saco. Assim, ó, ano passado eu fui pro seminário de mães como convidada de uma influenciadora. Esse ano eu vou pro seminário de mães como influenciadora do seminário de mães. Representando o seminário de mães. Então, assim, eu vou pra São Paulo, pra um seminário que é o maior do Brasil, ele é internacional, vem gente de fora palestrar. Que massa, né? Então, assim, ó, cara, como eu não esperava que eu estaria vivendo o que eu vivo hoje há um ano atrás. Só que eu acreditei no meu sonho. Sim. Eu acreditei. E assim,
o meu objetivo é viver da internet. Eu não quero mais advocacia. Sim. Eu cheguei a fazer uma constelação pra saber um norte, né? E o tempo todo eu É o que tu quer. eu tava olhando pro direito com muita pena e muita escassez, e sendo que tinha, tipo, muita abundância, muita coisa pra eu crescer vindo da influência digital, só que eu tava muito com medo de decepcionar a minha mãe, com medo, porque aí a gente... É que é uma construção, né? Desde os 17, desde que tu entrou na faculdade, tu tá vibrando nessa do direito, se construindo no direito. Mas E também daí na voltar- influência, por quê? Porque Sim, naquela época eu já teve. tinha. Mas daí, E tu eu sabe acho uma que coisa que fica no falar coração? que tu tá saindo também, tipo assim, estou saindo do, né, do Pra direito. ela é muito forte, porque ela fala, meu Deus, mas tu é uma advogada tão boa, porque tu fez... Eu falo, mãe, deixa pra quem quer. Ela, tá, se todo mundo pensar assim, então os advogados... Mas tem muita gente que Infelizmente, quer. eu não vou salvar o mundo. Eu não vou salvar o mundo. Sim, sim. Não vou. Se um dia tu precisar, meu pai precisar, minha avó precisar, eu vou até aonde precisar e eu vou fazer um bom trabalho. Porque eu vou dizer pra vocês, modéstia à parte, eu sou uma ótima advogada. Quando eu pego um caso pra fazer, eu faço bem feito. Eu, assim, eu tenho até ranço de pegar, de fazer audiência com o genitor que quer me pagar R$400 de pensão alimentícia e acha muito, dá vontade de falar pra ele ir pra aquele lugar, mas não pode. Mas eu falo entre Tem que linhas. manter a ética, né? Entre linhas a gente fala. Então, assim, vocês perguntaram essa transição aí. Pra mim, quando Deus coloca uma coisa no nosso coração, e aquela coisa fica ali, e fica ali, e fica ali, e fica ali, e nunca sai, é porque é um É pra propósito. ser. É um propósito de vida. E desde que eu excluí esse Instagram, eu sempre tive uma vontade muito grande de ser influenciadora. Muito grande. E aí, quando eu digo que a Alice veio pra mim e é minha, foi porque eu voltei a aparecer no Instagram e eu me apresentei como influenciadora. Eu assumi, eu sou influenciadora, comecei a me chamar de influenciadora. Eu sou influenciadora. Tu Depois- assumiu esse... Porque assim, ó, essa profissão. eu não vou dizer pra vocês que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. As pessoas podem achar, ai, não. Cara, tu se assumir, eu sou uma influenciadora. Ai, quer ganhar tudo. Ai, que saco, lá vem a chata. É assim, tá? E qual a parte que tu mais ama nesse trabalho, assim? O que te brilha os olhos? É ver quando as pessoas realmente confiam no que eu falo, quando as pessoas dão credibilidade para alguma coisa que eu falei ou que eu divulguei, e principalmente quando eu abordo algum assunto que seja... Porque eu não sou uma pessoa rasa, eu não gosto de coisa rasa. Como eu te falei, eu gosto de ler Augusto Cury, eu gosto de compartilhar. E quando eu vejo que isso gera engajamento, que as pessoas estão vibrando nisso, cara, meu coração fica tão quentinho que eu penso, pô, cara, a galera tá acordando pra vida, tá todo mundo junto, me dá uma esperança de um mundo melhor. Tu gosta É de sentir isso. que faz a diferença. Eu gosto de seguir, porque assim, ó, a gente vai. E o que fica é o que a gente foi na vida das pessoas. Sim, é verdade. A gente vai embora. Mas se tu não fizer nada, as pessoas vão te esquecer. As pessoas vão te esquecer. Tua família vai te esquecer, teu marido vai te esquecer. Pode ser que às vezes lembre, mas assim, ó, eu não quero passar por essa vida com tudo que eu já vivi, porque assim, ó, não foi pouca coisa. Eu falei, e assim, ó, minha meta esse ano é palestrar. Eu vou palestrar em algum lugar, eu vou palestrar. Porque eu tenho uma história de vida que, assim, quando eu conto para as minhas amigas, falam, tu tem o quê? 48 anos? 50? Falo, não. Mas assim, eu já passei por tanta coisa, tanta mesmo, assim, que, cara, se eu não fui ainda, amiga, é porque Deus tem um propósito, a espiritualidade quer que eu faça alguma coisa aqui e deixe alguma coisa aqui. Não existe outra coisa. Não Não é existe. à toa, né? Não, não é. Não é. Não é porque, assim, ó, oportunidade pra ir embora e de arrasta pra cima, já tive.
Mas todas essas oportunidades me ensinaram alguma coisa. Todas essas oportunidades eu me abri para aprender. Mesmo quando eu estava numa cama de hospital, sem andar, desacreditada pelos médicos, minha mãe chorando, meu pai chorando, as pessoas me levando flor, tipo, vai morrer real, sabe? Vai morrer real. E eu sabia, eu sentia que eu não ia. E eu falava, cara, por que vocês estão chorando? Ai, porque eu não sei o quê. Porque os médicos só falavam que, tipo, a infecção estava subindo, que teve um dia que tiveram que me reanimar, porque tiraram todo mundo do quarto, a pressão ficou 7/4, sei lá, 6/4. Tava realmente... Mas eu sabia que eu não ia. E naquela situação, eu tirei coisa boa. E depois da internação psiquiátrica, que eu tive que passar por uma reanimação também, tive que fazer uma lavagem, porque tentei, né, contra a minha própria vida. Ali eu tirei uma lição. De todos os momentos da minha vida, eu tirei uma lição. Então Deus me deu tantos momentos difíceis na minha vida. Uma gravidez não desejada, não planejada. Os meus pais... Meu pai me apoiava ainda, mas a minha mãe estava apavorada. Então, assim... Eu tentei pular do carro em movimento com 7 meses de gestação. Cara, eu passei por tanta coisa pra ser quem eu sou hoje, pra ter a consciência que eu tenho hoje, que não é em vão, entendeu? Tipo, ó, até caiu. Então, a verdade é. Não é em vão, eu sei que não é, entendeu? Então, assim, Deus e a espiritualidade querem que eu passe por aqui e gere algum efeito na vida das pessoas. Se vai ser na vida de uma, de duas, de 3, de 10 mil, de 1 milhão, não sei. Mas eu não quero passar por essa vida. Foi a Ana Carolina. Não. Despercebida, né? Eu quero realmente que alguém consiga mudar a vida através do meu testemunho, através daquilo que eu vivi. Eu quero que mães solos se sintam acolhidas e que elas lembrem que os filhos vão. E elas precisam olhar para elas precisam ter um olhar de amor, de carinho, de cuidado. E outra, para tu cuidar de alguém, tu tem que se cuidar. Para tu amar alguém, tu tem que se amar, porque o que tu não tem dentro de ti, tu não consegue dar. É verdade. Se eu não me amar, como é que eu vou amar minha filha? Por que que eu recusei tomar os remédios? Já me mandaram tomar de novo remédio para borderline, que pra mim tira todas as emoções. Eu não sentia amor, eu não sentia tristeza, eu não nada. Eu era difícil, apática. Como é que eu vou passar uma vida sem amar minha filha? Sem, sabe? Tipo, se precisa tomar remédio, toma. Mas eu optei por não tomar porque eu vi os efeitos no meu corpo. Então eu tomo pra ansiedade ali, controlar. Mas assim, eu tenho muito ainda pra entregar, entendeu? Então, é isso que me faz sair de casa e vir até aqui. É isso que me faz me expor na internet. Hoje, a minha família leva isso mais a sério, porque as pessoas estão vendo as coisas acontecerem na minha vida. As pessoas estão vendo que, mas ainda assim, Que tá fluindo, é né? um tabu eu falar que eu não quero ser advogada. Sim. Eu sou uma boa advogada? Sou. Os processos que eu estou trabalhando, eu trabalho com vontade, eu escuto. Esses dias eu fiquei com uma cliente das 9h10, 9h20 da noite até 11 e pouco, 11h30, 11h40, em videochamada. Por quê? Porque eu sou de direito de família. Mais uma vez. Psicólogo, ajudar o outro. Porque às vezes o cliente de direito de família, ele só quer desabafar. Porque a pessoa contou o mesmo fato que aconteceu com ela 400 mil vezes. E as 400 mil vezes eu ouvi. Sim. Com compaixão, com empatia. Tentando fazer ela enxergar pelo lado positivo. Mesmo que seja um caos. Ela esteja sem o filho, ela tenha passado por agressão dentro de casa. Mesmo com tudo isso, hoje ela não passa mais por isso, mas está sem o filho. Então, de uma certa forma, tu tem que... Então, assim, já deu pra ver que a espiritualidade quer que eu ajude as pessoas, né? Tu já sabe o teu caminho, já se encontrou, né? Ajudar as pessoas. Pra gente finalizar, eu queria te perguntar, a gente fazer uma dinâmica rapidinha, Tá. por que a tua fruta preferida é carambola? Tem algum significado? Tem alguma
uma memória afetiva? Alguém te fez Infância. gostar dessa fruta? Meu pai sempre comprava carambola Ainda mais que tu pra é mim. daqui, né? Porque no sul é difícil carambola. Até a hora que a gente viu carambola assim, Marina, onde é que vamos achar carambola? É difícil, né? Não é tão fácil de, pegar. De infância. Meu pai sempre comprou carambola e aí ele cortava em estrelinha. E pra mim, aí vocês Máximo. cortaram em estrelinha, eu falei, tô em casa, né? Cara, sério. Aí, tipo, eu achava tão massa aquela fruta que era uma estrelinha que eu comia, tipo, Mágico. carambola. Já é um desenho junto, bem Tanto que, lúdico. tipo, ai, às vezes eu tava doente, meu pai trazia carambola pra mim. Sim, sim. Vitamina C. Que legal. E pra finalizar esse nosso bate-papo, que foi incrível, achei incrível. Tu falou muito bem, principalmente essa tua última fala, achei muito bonito, assim, muito profundo mesmo, que tu falou que tu não é uma pessoa rasa e realmente não é, né? E eu vou falar um bate-bola da Xuxa, que a Tá. gente chama. Eu falo uma palavra e sem pensar muito, tu Ai, fala meu o que vem na tua Deus. cabeça. Rápido. É rápido o negócio. Pode começar? Tá, pode, vai. Alice. Amor. Internet. Vai. É rápido. Putz, não sei. Cuidado. Direito. Mãe. Saúde. Tem que priorizar. Felicidade. Ver minha filha bem. Fé. Espiritualidade. E café? amor da minha vida número 2. E é isso, gente. Quer deixar um recado final? Só queria dizer para as pessoas que se tu tem algum sonho que Deus plantou no teu coração, que tu sente muito forte dentro do teu coração, eu acho que é hora de olhar para dentro, olhar para isso com muito carinho, porque Deus e a espiritualidade não vão colocar no teu coração nada que tu não possa realizar. Então, se tu tem alguma coisa que tá guardadinha aí no teu coração e que faz ele ficar quentinho quando tu pensa nisso, dá uma olhada com carinho e vê se a tua atenção tem que se voltar para isso. Porque a gente tem um propósito de vida, todo mundo tem um propósito de vida e às vezes a gente não olha para ele. A gente deixa adormecido, mas se Deus colocou, se a espiritualidade colocou, é porque tem alguma coisa aí que tu tem que dar uma olhadinha. Maravilhosa, arrasou! Qual que é a tua rede pra gente deixar aqui embaixo? É @AnaCCOLLACO. Ana C. Colasso. E os nossos, como de praxe, né? É @TaiInvest. Marina Viana Nutri, com 2 N's no Viana. E é isso, nos sigam no YouTube, Spotify, no Instagram, nos acompanhem pra não perder. Com os amigos, pra todo mundo ver essa entrevista e as outras também. Muito obrigada por mais uma audiência, por nos acompanhar. Muito Até obrigada. a próxima. Tchau. Tchau.